Um empresário extraordinário em um modelo de negócios medíocre se torna um empresário medíocre. Um empresário mediano em um modelo de negócio extraordinário se torna um empresário extraordinário. Para de frescura. A frescura é, eu não me encontrei ainda. Eu não fiz nada que eu gostei até hoje. Toda a empresa vai se tornar, nos próximos 5, 10 anos, uma empresa de educação ou entretenimento. Não tem segredo, Will. Qual é o segredo do universo para ter sucesso? A gente acha que ter sucesso é ter agenda cheia, cara. Ter sucesso é ter agenda vazia. Existem N pessoas que não passaram por absolutamente nada, não viveram nada, mas porque vende ser mentor, eu te ensino a faturar, papapá. Até porque o mercado tá viciado em soluções fáceis, né? Até mesmo quando você está vivendo um momento difícil na sua vida, que você pensa, cara, não deveria estar passando por isso agora. Você possivelmente está sendo preparado para o próximo nível. Eu fico sem palavras em poder presenciar e ouvir não uma historinha, mas um legado. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elevate Podcast e hoje, com grande honra, eu recebo aqui o Will Silva. Seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela recepção. Como sempre, calorosa. Eu tava tomando um café aqui maravilhoso. Tudo aqui na Elevate é sempre de altíssimo nível. Então vai ser uma honra trocar essa ideia e gerar valor aqui nesse podcast. Poxa, Will, como falava pra você agora nos bastidores aqui, é uma honra, é um peso de responsabilidade imenso pra mim. Estou nervoso, tá? Deixo aqui claro pra vocês, não é sempre eu que falo pouquinho, né? Então, Deus do céu. Mas é uma honra receber você aqui, trazer para quem está acompanhando esse podcast, sabe, a sua história. Quem é o Will? Por isso, por favor, eu peço a você, prepare caneta, papel, sua agenda, seu tablet, o que for importante para você anotar não apenas insights, mas decisões que sairão desse papo, tá? Porque eu aprendi isso literalmente com o Will, que eu tinha essa visão, Will, de o insight muda o jogo, o insight muda tudo, mas não é só o insight. Todo dia a gente tem insights, correto? Exato. Mas são decisões. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero trazer a pergunta que todo mundo deseja, eu acredito, Will, perguntar para você. Por trás de cada história de sucesso, por trás de cada sucesso, existe uma história incrível a ser contada. E quem é o Will? Da onde ele veio? Da onde saiu o Will? Perfeito. Bom, essa para mim é fácil, embora seja uma pergunta complexa. Eu sou Will Silva, sou pai da Maju e do Paulinho, sou sócio na vida da Andy, então isso é o que me define, isso é quem eu sou e eu amo viver experiências com a minha família. Então, se eu pudesse tangibilizar o que eu sou em uma imagem, é eu, a minha esposa, meus filhos viajando pelo mundo. Isso é o que eu sou, sou temente a Deus, sou cristão, e acredito nos valores da família acima de tudo. E como profissional, ou seja, o que eu faço, né? Porque sempre tem essa pirâmide, né? Quem eu sou e depois é o que eu faço, né? Eu sou vendedor, mas estou CEO. Eu acredito que vendas é uma atividade chave fundamental para qualquer pessoa de sucesso. Eu desconheço pessoas de sucesso absoluto, né? Desconheço pessoas de sucesso que não lidam com vendas. Vendas é uma atividade necessária para qualquer negócio. Por mais incrível que o negócio seja, se você não vende, você não tem um negócio. Sem dinheiro, sem venda, sem lucro, não há poesia. Então, eu sou vendedor, mas estou CEO. Sou apaixonado por vendas, mas acima de tudo, eu gosto de vender aquilo que eu compro. Então, por isso que eu sou apaixonado por aquilo que eu vendo.
Eu construo produtos que eu gostaria que existissem. Essa é a minha jornada. Uau, incrível, Will. E voltando um pouco no passado, de onde vem esse espírito empreendedor? Seria bom ter uma resposta bonita para isso, né? Mas eu acredito que, como todo grande vendedor, ou aquele que entendeu de vendas, ou precisou entender de vendas, tudo começa com ambição, cara. Eu poderia ter uma resposta linda aqui, maravilhosa, de propósito, mas não, cara. Eu comecei a vender por uma questão de cálculo. Eu comecei a perceber o seguinte, eu percebi que a minha ambição era muito maior do que as minhas condições. Então, essa era a visão. Eu percebi que eu queria muito coisas que a minha condição de vida, da minha família, naquele momento, não me davam muitas opções. Então, ou eu tinha sonhos mais modestos, ou eu aprendi a vender. Basicamente isso. Eu cresci acreditando que seria médico. Então, eu me preparei a minha infância toda, a minha juventude toda para ser médico. Perfeito. Porque a minha família já tinha ótica. Então, qual é o caminho normal? Olha que engraçado isso. Qual é o caminho normal de quem tem uma família que tem um ramo óptico, mas tem nojinho e vergonha de vender óculos? Eu era essa pessoa. Na minha infância, na minha juventude, eu não tinha orgulho do que nós fazíamos. Eu não tinha orgulho de ter um pai vendedor. Meu pai foi sacoleiro, a minha mãe também. Então eu vivi isso. Meu avô tinha a loja, vendia produto. Eu não tinha orgulho disso. Então a minha crença de infância foi: eu vou ser médico. Porque assim, eu ajudo a minha família, sendo oftalmologista, Certo. seria o que eu teria especialização. Eu vou ser oftalmologista, eu ajudo a minha família, mas eu não vou vender. Eu tinha preconceito com venda. Quero ficar nos bastidores. Quero ficar nos bastidores. E nem só pelos bastidores, eu acho que o ego, né? O ego de não querer ser vendedor, de não querer estar lá no comércio. Eu não sei, eu não tinha orgulho disso, essa é a verdade. Até que você começa a amadurecer. Na juventude. E esse é um ponto, Will. Me perdoe lhe interromper, não de forma aqui ininterrupta, mas é trazer a seguinte visão. Hoje, você está, né? Como você falou, você está CEO, você não é o CEO. Você está CEO do Grupo Trijoia, correto? Por enquanto, sim. Grupo incrível, para você que não conhece. Aqui na descrição vai estar aqui o link da empresa, da Trijoia, que eu respeitosamente considero a melhor ótica do Brasil, tá? Melhor rede de óticas do Brasil é a Trijoia, disparado de inúmeras, sem sombra de dúvidas. Falo isso com propriedade, porque também busco a todo momento estar próximo ao Will, a marca, a empresa, vendo tudo o que acontece, a cultura da marca. Mas, visando esse passado, visando esse momento em que você tinha essa vergonha, esse ego de não quero estar à frente vendendo, o que foi que mudou? Porque hoje você é a cara da marca, você está à frente há anos, vamos dizer assim. O que mudou? Então, o ponto é a origem da resposta: ambição. Quando estava me preparando para fazer o vestibular como de medicina, e eu estava me preparando e eu comecei a fazer cálculos. Eu comecei a perceber que na época a classe médica, especialmente o oftalmologista, ela vendia horas de consultório. Perfeito. Ou seja, ela atendia, fazia ali refrações e vendia horas de consultório. E aí eu comecei a trabalhar com vendas com 16 anos, com 18 anos de forma mais profunda, como de fato um vendedor no dia a dia. E eu comecei a perceber que a proporção do que eu fazia, o retorno era muito rápido com vendas. Então eu comecei a fazer dinheiro rápido sendo vendedor. E aí aquilo tudo que a minha infância, a minha juventude, eu sonhava, a minha ambição e era muito distante, começou a ficar mais próximo muito rápido. E eu percebi, cara, isso aqui é uma ferramenta de mudança de vida. E o que eu fiz? Eu não fui para medicina, fui pro direito, não me pergunte por quê, eu fui fazer direito. Então, segui com esse ego de ter uma profissão, vou ser vendedor por enquanto e vou me formar em direito. Mas eu comecei a entender um pouco mais sobre a escala de vendas.
E aí, rapidamente, como vendedor, eu comecei a ganhar dinheiro. Eu comecei a comprar aquilo que eu desejava. Eu comecei a realizar os meus objetivos. E aí eu entendi sobre liderança muito rápido. E nesse momento foi quando eu percebi que se eu fosse um médico, eu venderia as minhas horas e eu teria um limite de horas. Se eu fosse vendedor, ou melhor, se eu tivesse uma equipe de vendas ou várias equipes de vendas, isso era muito escalável. Então não era mais a minha hora, eu poderia ter várias pessoas vendendo junto comigo ou sob a minha liderança ao mesmo tempo. E isso me trouxe uma visão de escala muito rápido. Então foi onde a escolha ficou óbvia. Cara, eu vou trabalhar com vendas, eu vou ser um vendedor. E aí começa a falar sobre propósito. Pensa comigo. Todo mundo fala o seguinte, como é que é a frase aquela? Trabalhe com aquilo que você ama e nunca mais... Nunca mais irá É trabalhar. a maior bullshitagem que existe, né? Porque eu não trabalho ou não trabalhava com aquilo que eu amo. Eu aprendi a amar aquilo que eu trabalho. Eu não trabalho com aquilo que eu amo. Quando eu entrei na Trijoia, ou quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu não trabalhava com aquilo que eu amava. Eu tinha vergonha, inclusive, quando eu comecei, de vender óculos. Mas eu aprendi a amar aquilo que eu trabalhava. É diferente. Uau! Ou seja, eu comecei a ter resultado com aquilo. E aí eu não me apaixonei pelo trabalho, me apaixonei pelo resultado. Que no fim do dia, a gente se apaixona por isso. E as pessoas acham que o propósito é o seguinte, eu vou descobrir algo que é divino, eu amo isso, eu vou fazer o que eu amo e esse é meu propósito e ponto. Cara, não é assim que funciona. Você escolhe o seu propósito. Como você escolhe o seu propósito? Aí em você, por exemplo, comunicação. Perfeito. Você tem uma habilidade de comunicação, isso é claro. Então, nós todos temos uma habilidade dentro de nós. Nós somos únicos e cada um tem uma habilidade, certo? Às vezes alguns descobrem muito rápido, outras pessoas descobrem isso aos 30, aos 40, aos 50. Né? Tem N casos de pessoas que começaram a empreender aos 50 anos, 60 anos e foram cases, né? Então, às vezes você demora para despertar essa sua habilidade. E aí você começa a fazer isso com facilidade. Mesmo não gostando, você começa a fazer, porque você percebe que isso vende, que isso funciona, as pessoas pagam para que você faça isso, de uma forma natural. Certo, Will. E aí, quando você faz algo que é natural para você e as pessoas pagam, você vai ter duas coisas que vão abastecer o seu tanque, o seu ego. Primeiro, você vai ser validado. Poxa, Cris, como você faz isso bem, cara? Como você se comunica bem? Nossa, essa voz de radialista, que legal isso. Você começa a ser validado. Isso preenche o seu tanque emocional. E ao mesmo tempo, eu vou começar a te contratar e isso enche o seu bolso. Ou seja, Perfeito. você não vai gostar de algo que as pessoas te elogiam e que te dá dinheiro? Aí você aprende a gostar daquilo que você faz. Não é o contrário. Eu vou fazer algo que eu gosto. Não, você faz algo que você é bom. Ou se torne bom em algo. E aí você vai gostar disso. Porque isso te dá o quê? Validação e dinheiro. Porque no fim do dia, turma, é sobre grana. É sobre isso. Você muda a vida da sua família através de grana, de resultado. Então, eu não gostava de vender, mas eu entendi que vendas mudavam a minha vida. De que forma? Eu comecei a ser validado. Cara, você vende bem. Nossa, você é um grande vendedor. Você faz isso muito bem. E eu comecei a ganhar dinheiro. E aí eu comecei a gostar. Poxa, legal esse negócio de venda. Pô, interessante. Comecei a gostar disso. Muito bom. E ao começar a gostar disso, eu comecei a olhar para vendas como uma paixão. E o que você faz com aquilo que você é apaixonado? Você cuida. Você começa a olhar com outros olhos. Perfeito. E aí, aquilo que antes eu não gostava, agora eu começo a olhar com carinho, começo a olhar com dedicação. E aí eu fico muito bom nisso. Porque isso me traz resultado. Se já trazia antes quando eu não gostava, imagina agora que eu aprendi a gostar. E aí você vai para o último nível, que é o tal do propósito. Que é você pegar essa habilidade que estava lá guardadinha. Certo. Que você trabalhou ela, que não era algo talvez que você gostava, você trabalhou, você teve resultado, você foi validado. Agora você entra num terceiro nível, onde você já gosta disso, você já está feliz com isso, e você começa a criar a sua vida em cima disso. E aí você começa a criar novos projetos onde você vai ensinar isso que você descobriu para outras pessoas.
Você vai entregar isso para outras pessoas. Você começa a criar produtos para que as pessoas vivam a mesma coisa que você está vivendo. Esse é o tal do propósito. Você me trouxe aqui uma visão muito clara de que você começou e... Desculpa, vamos falar abertamente aqui, perdão, tá? Não é que eu tô me polindo aqui de maneira maldosa. Eu tô buscando aqui trazer palavras intelectuais inteligentes, mas vamos falar preto no branco. Exato. Para de frescura. A frescura é, eu não me encontrei ainda. Eu não fiz nada que eu gostei até hoje. E aí, a pessoa entra numa vida sem sentido, joga culpa em todo mundo, no universo, em Deus, em energia, enfim, no que é positivo ou negativo. Na concorrência, no mercado, na política. Perfeito. E a vida dela estagna, para de andar, ou às vezes não é nem estagna, começa a andar para trás, por causa de frescuras. Exato. Você considera isso, Will? Frescura, Total. desculpa, trazendo com clareza a expressão. Cara, eu considero, eu chamo de nojinho. Nojinho, né? bom, perfeito. Eu chamo de nojinho. E o sucesso, cara, ele é o primeiro passo para você começar a perder. É um negócio incrível, porque é só você parar para pensar quantas pessoas que você conheceu que tiveram sucesso meteórico, ascenderam e do nada as pessoas somem. Sabe por quê, irmão? Vejo muito Porque isso. lá atrás eu tinha nojinho de vendas, ok? Certo. E aí eu aprendi a vender. E aí eu tive resultado, aprendi a gostar e tudo mais, ok? Certo. Aí eu me tornei CEO. Aí eu virei CEO de uma empresa de múltiplos milhões, ok? Qual é o caminho natural para as pessoas? É dizer, não, agora eu sou CEO, agora eu não mexo mais com vendas, agora isso não depende mais de mim, porque eu sou o CEO. Sair do operacional. Sair do operacional. Você começa a ter nojinho daquilo que te trouxe até aqui. Quando você começa a ter nojinho daquilo que te trouxe até aqui, você começa a sua derrota. Então, por isso que o sucesso é muito perigoso. Porque as pessoas... Olha que maluco. A pessoa faz uma trajetória até chegar ao sucesso. Certo. E aí, quando ela chega no sucesso, ela muda a trajetória. Ao invés dela amplificar aquilo que ela já fazia antes, porque agora ela tem mais condições, tem mais acesso para fazer aquilo funcionar de uma forma muito maior, ela começa a fazer algo diferente. Ela para de fazer o que levou ela aonde ela está hoje. Exato, exatamente. Por isso que eu me apresento como vendedor e que agora sou CEO ou qualquer outra coisa, para que eu nunca esqueça o que me fez dar o primeiro passo dentro do mercado óptico. Eu não gostava do mercado óptico. Eu não tinha desejo de estar dentro de uma ótica, até porque eu cresci dentro de um balcão de ótica, porque quem tem pai comerciante acaba vivendo isso. A gente passa, afinal, sai da aula, vai para a empresa, a minha família almoçava dentro do negócio, então a gente almoçava dentro da Trijoia. Certo. Então eu cresci dentro da Trijoia. Quando você chega na sua idade maior, você não quer trabalhar com isso, certo? Você quer fazer outra coisa da vida. Então eu aprendi a trabalhar com isso, aprendi a gostar, mas não gostava. Só que aí, quando eu tive resultado, tive sucesso, agora eu vou ter vergonha do que me fez ter sucesso? Pelo contrário, cara, pelo contrário. Agora é a hora de você mostrar o quanto você é grato às vendas. E eu sigo fazendo isso como? Vendendo todos os dias. Venda você faz todos os dias, só que o que muda? O que muda, talvez, é o que você vai vender. Lá atrás, eu vendia um óculos. Lá no balcão, atendendo a pessoa. Eu vendia um Perfeito. óculos. Depois, quando eu virei líder, eu começo a vender uma cultura. Começo a vender para uma liderança, olha só, eu vendo uma cultura. Depois, quando eu começo a ficar maior, eu começo a vender futuro para os meus liderados. Por quê? Porque se eu não vender futuro para esses caras vão sair da Trijoia para trabalhar em outro lugar. Agora, eu já estou numa fase onde eu começo a vender projeto, eu começo a vender futuro para novos franqueados, para novos parceiros. Ou seja, eu começo a vender coisas diferentes, mas a venda, ela é fundamental para tudo. Perfeito, Will. Ou seja, a base da sua história, da sua carreira, da sua vida é vendas. Exato. É o que trouxe você aonde você está hoje.
E falando um pouco sobre Trijoia, Will, pra gente... Eu tenho vários assuntos aqui que eu gostaria de entrar. Espero que a gente tenha tempo, claro. Sei que é corrida a sua agenda também. Mas gostaria de falar um pouco da Trijoia, do começo, quando você assumiu, os desafios que você passou. Porque hoje a gente entra na sua bio de Instagram, a gente assiste seus conteúdos, as palestras, no V-Club, né, na MLS ali, enfim... A gente vê o Will falando, eu cresci a Trijoia 25 vezes. Lindo, fácil, maravilhoso. Nossa, que legal, que sorte, gente. Sim, é óbvio que eu tô satirizando aqui. O que foi esse processo, Will? Então, é legal você falar sobre isso, porque a gente às vezes romantiza também até isso, né? Crescer 25 vezes. Primeira coisa é que não foi de forma linear. A gente cresce, a gente cai, a gente aprende, a gente cresce, a gente cai, a gente aprende. E não foi da noite pro dia, né? Eu estou empreendendo há 18 anos. Então, especificamente há 15 como empresário. Eu já me considerava empreendedor, mesmo antes, quando eu era gerente das lojas, né? De uma loja, nunca fui gerente mais do que uma loja. Mas quando eu era gerente da loja que eu trabalhava, eu tripliquei o faturamento como gerente. Então, eu fui mandado lá para um desafio. O meu pai havia comprado aquela loja do meu avô e não estava dando certo. Ele me mandou para lá e eu, como gerente, tripliquei o faturamento. Na época, o que me credenciou depois a poder comprar essa loja do meu pai e do meu avô e iniciar a minha jornada. Parênteses, se me permite, você comprou essa loja do seu pai? Sim, a Trijoia, cara, é muito interessante isso, porque a Trijoia nunca teve sucessão. Tanto meu pai comprou a loja do meu avô, quanto eu comprei do meu avô também. Então a gente não teve sucessão na nossa empresa. É interessante ouvir isso, porque o natural do mercado, natural no mundo, é herdar, o herdeiro. Cara, e muitos. Will, você já ouviu essa expressão? Sim, sim. Ah, você tá onde tá porque você é herdeiro, você só herdou. Mas, cara, de verdade, eu não gosto de eximir o meu benefício de herdeiro, tá? Porque Perfeito. é o seguinte, por mais que eu comprei um negócio, em 2010 eu comprei, até vou entrar um pouco nessa história para ficar mais claro, tá? Em 2005, o meu pai arrendou a Trijoia de Campo Bom, que era do meu avô. Certo. Um arrendamento de 5 anos. Com um ano já arrendado, não estava dando certo. 2006, logo que eu fiz carteira de motorista, meu pai falou, eu morava em Sapiranga na época. Cara, faz o seguinte, tem carteira de motorista, vai pra lá, assume essa loja, não tá dando certo, enfim. Falei, beleza, vou lá. Então esse foi o meu desafio. Inicialmente, os primeiros 2 anos eu fui vendedor. Então, como vendedor. Eu já estava na empresa desde os meus 16 anos de forma contínua, mas com 18 anos, então eu fui para essa loja e aí eu passei a ser vendedor. Me destaquei como vendedor e mudei o processo comercial da empresa. Então, isso já teve um aumento de receita naquela época, quando a loja ainda era do meu arrendado, dono do meu avô era o dono, mas meu pai tinha arrendado. 2 anos depois, 2008, então eu me tornei gerente. O meu pai tirou a minha gerente, eu tinha uma gerente, né, que estava na Trijoia até pouco tempo atrás, então ela foi minha primeira gerente. Ele levou ela para a loja de Sapiranga, que era a loja dele, e aí automaticamente, de um dia para noite, ficamos eu e minhas colegas vendedoras, ficamos sem gerência e meu pai simplesmente disse, te vira. Então eu assumi a gerência dessa forma, tá? Eu não fui chamado para ser líder, eu assumi assim. Ficou sem gerente, ou vai, ou racha. E aí eu aprendi que é completamente diferente ser gerente, né? Você gerenciar o seu resultado é uma coisa, você fazer os outros terem resultado é outra. Só que aí isso me fez entender um aspecto que eu não entendi até então, que era a liderança. Eu focava muito em mim. Aí eu aprendi a liderar muito cedo. Eu estava aí com 20 anos, eu me tornei então líder. Uau. E nesse momento, a Trijoia cresceu 3 vezes. E aí chegou a loja que eu estava, né? A Trijoia de Campo Bom cresceu 3 vezes. O ponto é, quando acabou esse arrendamento, o meu pai pensou exatamente isso que você falou. Cara, a loja já seria minha por sucessão. Eu paguei 5 anos de arrendamento para o meu pai. É óbvio que o meu pai vai dar essa loja. E, na verdade, o meu avô falou, não, eu quero te vender a loja. Então, teve um quebra-pau danado, né, entre os dois. Feio mesmo, sim.
E meu pai, não vou comprar, não quero essa loja, não acho justo. Uau. E meu avô falou, beleza, então eu vou vender pra tua concorrente. Então, foi nesse nível, tá? Então, Sério, Will? Nesse nível. Olha que interessante entender esse passado. Porque, como falei anteriormente, satirizando, né? Foi sorte, tudo tranquilo, uma transição suave, maravilhosa. Olha os desafios que você enfrentou ainda muito jovem. 20 anos, 21, ali aquela época em que muitos hoje não sabem nem o que querem da vida com 20 anos. 20 anos, exato. Você já estava liderando, triplicando uma das suas empresas, onde você estava à frente dela. Onde eu estava, exato. E no momento de virar sucessor. Sim, você não apenas pelo direito, com todo respeito, né, de ser herdeiro, mas você já tinha pago praticamente por aquilo no momento de receber o seu bônus, que seria receber a loja, você ainda teve que passar pelo desafio de tomar uma decisão. Sim. Assumo ou, tá bom, quer saber que se lasque, que se dane, vou pra outra. Cara, mas isso foi fundamental pra mim. Eu olho hoje pra minha trajetória e da forma como meu pai e meu avô conduziram. Na época, não foi fácil pra nenhum de nós, tá? A gente teve vários desafios como família, muitos desafios como família. Porque é muito comum, né, a empresa familiar ter essa mistura, né, de quem é pai, quem é avô, quem é chefe, quem é líder, quem é liderado. Então, era muito confuso. E aí, nesse momento, o meu pai falou, beleza, então venda para nossa concorrente. E eu falei pro meu pai, isso não pode acontecer, porque já pensando em visão, que é uma coisa que eu tinha desde novo, falei, pai, se a nossa concorrente, no caso a concorrente dele, da cidade dele, tá? Lá de Sapiranga, comprasse essa nossa loja, a gente passaria um recado pro mercado, embora que a gente era basicamente relevante pro mercado na época, mas passaria na nossa... Eram quantas lojas na época? Eram só essas duas. Eram só Campo Bom? Campo Bom e Sapiranga. E Sapiranga. Então, na minha cabeça, na época, em 2010, pensando, falei, pai, se essa concorrente sua aí de Sapiranga comprar a Trijoia de Campo Bom, ela ia virar a bandeira pra marca dela. Perfeito. A gente basicamente passaria um recado muito ruim pro mercado. Cara, a Trijoia tá acabando. Ponto. Eu falei, cara, não faz sentido. Eu já, naquele momento, já 4 anos dentro ali, operando todos os dias e tendo resultado. Ou seja, eu não gostava. É bem o que eu falei antes. Eu não gostava. Aí começou a funcionar, comecei a ter resultado, comecei a gostar. Eu falei, pai, olha só. Eu nunca me imaginava dono de ótica. Mas naquele momento eu pensei, quando eu vi a chance de alguém comprar a loja que eu trabalhava, entre fazer outra coisa, eu falei, não, eu prefiro fazer o seguinte, eu prefiro comprar. Aí meu pai falou, então beleza, te acerta com o teu avô, acertem uns valores entre vocês. Pra mim, o que vocês definiram tá definido, eu tô saindo fora, eu não quero essa loja aí de Campo Bom. E, cara, parte de estoque que tá aí, eu deixo pra você. Você já começa com a loja operando. Então, essa é a parte da minha sucessão. Então, por isso que eu posso dizer que assim, eu não tive nada. Não, eu entrei numa marca que já tinha 35 anos. Uau, então, décadas. Já tinha décadas. Eu peguei um negócio que eu já estava lá operando há 4 anos, então eu sabia como operar. Então, assim, eu não posso dizer que eu não tive oportunidades diferentes. Não, eu tive oportunidades diferentes que muitas pessoas não têm. Óbvio, né? Mas eu também fiz o negócio chegar onde nunca chegou. Então, só para trazer essa clareza, porque eu não gosto desse discurso de foi facilitado porque foi sucessor, mas também não gosto dessa coisa de bancar o sucessor que não teve nada. Qualquer um pode. Não é assim. Não é assim. Eu sei que eu tive uma facilidade que muitas pessoas que desejam ter uma ótica e não têm, eu tive. Eu já tinha uma família, já tinha um negócio operando, eu comprei um negócio que operava e faturava, né? Perfeito. E que eu tava dentro. Então, eu comprei do meu avô. E aí, em 2010, então, me tornei empresário. Então, completando agora 15 anos como empresário, como empreendedor de fato. E no dia 14 de abril de 2010, aconteceu o dia que mudou minha vida para sempre. Eu sempre falo que todo mundo lembra aonde estava no 11 de setembro. Não sei se você lembra. Até você que está ouvindo, você lembra onde você estava no 11 de setembro? Normalmente, quem já tinha ali pelo menos aí 8, 10 anos, já lembra onde estava. Eu lembro claramente do dia. E por que esse dia marcou? Porque ele é um fato pesado, é um fato raro, é um fato que traz forte impacto emocional. O que isso tem a ver com a minha história?
Acredito que você, Cris, e você que está ouvindo, e todos nós que somos empreendedores, até mesmo quem não é empreendedor, teve ou vai ter o seu 11 de setembro. Que é aquele dia que você bate na lona, você bate no fundo do poço, você pensa, cara, eu nunca mais quero... E não é só de grana. Às vezes é alguém, uma coisa que te falam, é um assalto, é um roubo, é alguém que você admira que te machucou. Não sei, é uma traição. Emocional. Você vai ter um dia, se já não teve, às vezes vários, que você diz, cara, eu nunca mais quero sentir essa coisa na minha vida. E o meu 11 de setembro, ou talvez o meu primeiro 11 de setembro, ou o mais marcante na minha carreira, foi o dia 14 de abril de 2010. Por isso que eu lembro do dia. Eu fui para minha primeira feira, então eu era empresário há 4 meses, fui para minha primeira feira como empresário. Foi eu, meu pai, meu avô e a minha mãe. Na época, minha mãe, ela não falava muito, ela era um braço direito do meu pai, mas ela não era tão relevante quanto ela é hoje. Certo. Então, era basicamente o meu pai e meu avô, cada um com a sua loja, né? E eu ali como funcionário. E nesse ano eu fui como dono de loja. E meu avô foi junto, enfim, meu avô era uma figura muito carismática, né? Então foi junto pra passear, digamos assim. A Trijoia, só pra recapitular, começou com o seu avô. Meu avô que fundou. Ele que fundou. Meu Perfeito. Avô fundou. Só pra entender. O meu avô, a Trijoia nasceu numa maleta. O meu avô ia a São Paulo, comprava relógios. E ele vendia relógios nas portas das fábricas lá em Campo Bom, em 74. Uau! Em 75 ele conseguiu a primeira lojinha dele, era uma lojinha 2x2, tinha só uma vitrinezinha, e é onde ele tinha o primeiro ponto físico da Trijoia. Ali começou a história. Ali começou a história vendendo relógio. Mas ali relógio. então, em 2010... 2010, então 35 anos de Trijoia, eu tinha comprado a loja do meu avô, meu pai tinha a loja dele, eu comecei a executar um pouco da minha visão, que eu já tinha tido nos últimos anos. Perfeito. E a visão foi, nós vendemos muito, nós temos muitos clientes, mas nós não geramos valor. Isso faz com que a gente entre em uma briga de preço. Então, eu lembro do último Natal, que foi em dezembro de 2009, a loja cheia, sabe? Balcão, aquela loucura, era balcão de pé ainda, né? Sim. Aquela loucura, correndo pra cá. Eu lembro que o cara trabalhava muito, horas e horas. E aí você puxava o total do dia do caixa, cara, não tinha resultado. Era desproporcional. Era desproporcional a energia pro resultado. Aí eu comecei a perceber 2 coisas. Eu comecei a perceber que o meu cliente focava muito na parcela. Então ele sempre perguntava, mas quanto é que fica a parcela? Quanto é que fica a parcela? Eu percebi, beleza, parcela é algo relevante para o meu cliente. E eu comecei a perceber que tinha um desejo de consumo reprimido. Ou seja, eu comecei a ver que muitas pessoas, amigos, conhecidos, próximos, iam a Porto Alegre, iam para a cidade grande para comprar um óculos da Armani, para comprar um óculos da Oakley. Comprar uma coisa melhor, ele não ia na minha loja. Eu comecei a perguntar, cara, por que você não compra óculos comigo? Cara, pô, Will, na época me chamavam de Will, né? Sim. Mas, pô, William, cara, gosto de você é meu colega, você é meu amigo, enfim, mas, cara, as marcas que eu quero você não tem. Eu pensei, opa, peraí, eu comecei a entender isso, peraí, então tem muita gente indo a Porto Alegre comprar. Tem mercado, mas eu não tenho... Eu não tenho produto. O produto. E todo mundo falava, não, todo mundo falava. Quando eu fiz isso, todo mundo falou pra mim depois, inclusive, cara, você vai errar porque não tem consumidor no Vale dos Sinos pra comprar marca. Falavam isso, riam da minha cara na época. Não tem cliente pra isso aqui. E aí, nessa primeira feira, o que eu fiz? Eu comecei a ir nos estandes da Armani, da Ray-Ban, da Carreira, da Vitor Hugo, que eram marcas que pra mim na época eram o supra-sumo. Porque qual foi a minha visão? Se meu cliente compra um óculos de uma marca tradicional, desconhecida, que, enfim, Sim. nacional, nem vou citar para não ficar ruim, mas perfeito. uma marca que eu tinha lá que era R$200, meu cliente comprava em 4 vezes de 50, que era meu crediário de 4 vezes. E se eu conseguir uma linha de crédito com cartões, que na época começou, não sei se você lembra, nessa época, 2010, começou a ter mais acesso a crédito, cartão, eu peguei esse cara, e se esse cara comprar um óculos de 500 em 10 vezes de 50 no cartão de crédito? Eu fui o primeiro varejista do ramo óptico a trazer 10 vezes no cartão na época. Ninguém fazia isso na época. Ali Ninguém no fazia começo. isso. E aí eu falei isso pro meu pai e pro meu avô nesse dia.
na feira, porque eles me chamaram no quarto do hotel e me questionaram, Certo. cara, como assim? Que marcas são essas? O que você quer fazer? Eu falei, cara, minha visão é essa, eu acredito nisso. E eles falaram o seguinte, cara, se você continuar com esses seus delírios de grandeza, você vai quebrar tudo que nós construímos em 35 anos. Delírios de grandeza. Delírios de grandeza, a frase do meu pai. Se você continuar com esses teus delírios de grandeza, você vai quebrar tudo que eu e o teu avô construímos em 35 anos. Tava meu pai, assim, de frente a De mim. frente. O meu avô atrás. Eu lembro como se fosse hoje, assim, a cena. Meu avô só balançava a cabeça concordando, não falou nada. E meu pai foi muito duro naquele momento. Soco no estômago, uma pancada. Cara, eu chorei muito naquele momento. Foi a forma como eu tangibilizei isso. Eu não respondi, eu só ouvi. Porque pra mim foi uma pancada muito forte. Eu achei que eles fossem me chamar pra me elogiar, pra me validar, sei lá, enfim, aquela expectativa. Havia uma expectativa de que sobre eles esse fossem, momento. cara, legal o que tu tá fazendo, enfim. Pelo contrário, eles me chamaram pra me detonar. E aí, meu pai falou, eu quero que você devolva a loja pro seu avô. Devolve a loja. Ele queria que eu devolvesse a loja pro meu avô. Uau. Naquela noite, eu liguei pra minha namorada, que hoje é minha esposa, não, que é a Andy. A Andy, que Eu falei, legal. acho que com umas 2 horas no telefone com ela, falei, cara, eu vou transformar isso em energia e nós vamos vencer. E o que significava vencer? Significava romper com a minha família. Nesse momento, eu tomei a decisão de separar a minha loja e seguir a minha carreira, a minha linha de trijoia separada da deles. E aí foi onde a decisão que mudou, como eu falei, que mudou minha vida, porque eu passei a tirar a trijoia ali de uma marca popular Popular. para... Desculpa, simples, Sim, normal. normal, Né? exato. Medíocre, mediana, no Na bom média, sentido. exato. No Era bom uma marca sentido. conhecida, mas ela fazia tudo como os outros faziam. E ali eu Perfeito. iniciei a trajetória, então, que aí ficou conhecida, olhando para produtos diferenciados, atendimento, ponto de venda, que foi a primeira jornada, tá? O meu primeiro salto de crescimento foi produto, ponto de venda e pessoas. O PPP. Né? Então, PPP. eu trouxe a primeira jornada de 2010 a 2018, basicamente. Esses 8 anos de crescimento foram focos em produto, ponto de venda e pessoas. Primeira coisa, produto. Eu tinha na minha lojinha lá antiga, eu tinha produtos comuns. Eu comecei a trazer produtos melhores. Em 2 anos, isso começou a aumentar meu faturamento, mas eu tive um gap. Qual foi? O cliente que comprava aquele produto começou a ver que a minha loja não estava alinhada. A minha experiência de loja não era alinhada com o produto. Com o produto. Então, eu tinha a mesma coisa de antes. Eu tinha muito produto legal, só que ninguém me via como alguém que tinha, porque minha marca não era sexy, minha loja não era legal, não era legal ir. Então, o que acontece? O cara ainda continuava indo a Porto Alegre, porque tinha o shopping, tinha uma experiência. Eu pensei, beleza, já tenho o produto, já deu o resultado, eu vou pro segundo nível. Agora eu vou trazer loja. Aí foi onde, em 2012, eu lancei a Trijoia Conceito. Que fica hoje em que é a maior ótica Campo Bom. do sul do Brasil até hoje, com 400 metros quadrados. É uma experiência incrível. Já Tem estive um lá. lustre de 1,80 m, só Lindo para ter uma demais. noção do tamanho do negócio. Eu fiz isso em 2012, eu tinha 24 anos. Nesse momento, um ponto de inflexão interessante. Eu não tinha grana, nem perto de ter a grana do projeto. Eu peguei um financiamento, um projeto, se eu não me engano, peguei um financiamento. Mas mesmo assim, faltou grana. E eu chamei os meus pais. Depois de tudo que tinha acontecido, eu chamei os meus pais para serem sócios. E eles não toparam. De novo. Não toparam de Não. novo, Will. Não. Eles, Uau, que desafio! mais uma vez, eles não acreditavam que eu estava certo, mesmo já tendo resultados em 2 anos. E fui de novo sozinho para mais essa parte. Aí entrou a segunda parte, que foi ponto de venda, ou seja, experiência de loja. E aí isso foi fundamental até eu perceber que eu tinha um produto bacana, eu tinha uma experiência de loja bacana, mas Certo. eu comecei a ter um desalinhamento porque o meu time não estava à altura da experiência que o meu produto exigia e que a minha loja exigia. Então eu já estava com um produto alinhado, eu já estava com uma loja alinhada, isso fez eu crescer muito, mas quando eu saía da loja, quando eu e a Andy saímos da loja, a experiência não era legal. Eu pensei, opa, Caía. pessoas.
Aí foi o terceiro ponto, eu preciso investir em pessoas. Certo. Preciso investir em pessoas, preciso melhorar meu processo de pessoas. Aí começou a minha primeira visão de cultura, que não tem nada a ver com a cultura de hoje, mas na época, em 2018, foi onde eu dei o terceiro salto, que foi pessoas. O quarto salto foi a experiência do cliente. Foi quando começou a acontecer o Will do CX, né? O Will do Customer Experience. Perfeito. Foi onde, nacionalmente, eu comecei a aparecer em 2019 para 2020. Eu comecei a ser conhecido como alguém que gera experiência. Então, o projeto que eu lancei em 2019... Eu nunca falei isso. Em 2019, eu lancei um projeto chamado PPX 4.0. PPX 4.0, que foi... Nós passamos da era do produto, a era do ponto de venda, a era das pessoas. Agora vem a experiência 4.0, PPX 4.0. PPX 4.0. Então foi a primeira vez que eu falei pro meu time sobre experiência do cliente. E uma das primeiras coisas que eu tive como medida foi 2019. Eu percebi que eu não estava mais indo em lojas comprar. Não tava mais indo em loja comprar. 2019. Certo, 2019. Cara, sabemos a época que precede aí. Eu não tô... exatamente. Eu não tô mais indo em loja comprar. E eu comecei a pensar, cara, e se uma loja, as lojas que eu compro, que eu vou comprar, que eu vou lá, enfim, me atendesse pelo WhatsApp? Tá, beleza, elas me atendem pelo WhatsApp. Elas me mandavam texto, elas respondiam. Na época, essas empresas eram... todo mundo era responsivo nessa época, lembra? o WhatsApp era uma ferramenta de texto, basicamente. Aí eu pensei, tá, mas e se essas lojas fizessem mostradores virtuais, fizessem provas das roupas, dos produtos, fizessem uma curadoria de produtos e é aquilo que eu tô na dúvida, tô na dúvida entre esse e esse, mandasse na minha casa, no meu escritório para eu validar. Nossa, eu ia comprar muito de uma loja assim. Eu pensei pra mim, eu não tô comprando, eu poderia comprar muito mais. Uma ideia ainda não validada. Não tá validado. Mas um pensamento, uma visão. Eu pensei pra mim, cara, se tivesse uma loja de roupa que fizesse isso, eu ia comprar Perfeito. muito mais. Se tivesse uma loja de sapato que fizesse isso, eu ia comprar muito mais. Pensei, beleza, se serve pros outros e o meu cliente é parecido comigo... Certo. Se eu fizer isso na Trijoia, vai dar certo. Aí o que eu fiz? Eu iniciei um projeto de treinar o meu time de vendas para vender de forma consultiva, curadoria e relacionamento através do WhatsApp. Com um relacionamento, uma régua de relacionamento, quando ninguém falava sobre isso. Com um conteúdo bacana, com uma foto bonita. Então, a gente fez treinamento de como tirar foto, a gente ajudou o time, estimulou o time a comprar telefones melhores. A gente fez treinamento de edição de vídeo para que o time aprendesse a se comunicar melhor com o cliente através do WhatsApp. E também o Instagram, que na época não era o que é hoje, né? 2019. Não tinha ainda... E aí, irmão, no finalzinho do ano eu percebi, nossa, a gente tá gerando muito conteúdo. Final de 19, a gente tá gerando muito conteúdo. Certo. E aí eu percebi que marketing era core business. Cara, marketing eu não posso mais ter uma agência me atendendo, eu tenho que ter marketing dentro de casa. O que eu fiz? Janeiro de 2020, eu montei a minha house de marketing dentro da Trijoia. Você não terceirizou mais? Não, eu tinha terceirizado o marketing até 2019. Depois que eu comecei a fazer esse movimento de meu time gerar conteúdo e vender, eu pensei, cara, eu preciso ter marketing interno, eu preciso ter alguém treinando meu time, porque o meu gerador de conteúdo agora não é mais o marketing, é o meu time. O meu time que gera conteúdo, é o meu cliente que gera conteúdo. Então eu tenho que ajudar essas pessoas a gerar conteúdos melhores, porque é um conteúdo muito mais orgânico, muito mais fluido. Certo. Então se eu tiver uma agência de marketing dentro de casa, dentro da Trijoia, eu vou ser muito mais rápido. Inteligente, versátil. Em janeiro de 2020, eu, então, tenho uma agência de marketing interna e eu tenho meu time pronto para vender no WhatsApp e no Instagram. O que acontece dia 19 de março de 2020? Lockdown. Fecha tudo. Uau. E o que acontece? Todo mundo pensou a mesma coisa. Agora, a primeira coisa, ou eu vou morrer ou eu vou quebrar. Aí depois que você passou dessa primeira fase, ou vou morrer ou vou quebrar, ou as duas coisas, né? Morro e depois... Aliás, quebro e depois eu morro, né? Que foi o que aconteceu. E infelizmente muita gente quebrou, muita gente passou por isso. Eu perdi meu pai e meu avô nesses 6 meses. Não foi Covid, mas eu perdi meu pai e meu avô nesse momento, março. Pancada. No dia do lockdown, cara. Dia 19 de março, meu avô faleceu. Dia do lockdown.
Com todo respeito, algo relacionado a esse momento, não. Ele já estava com a saúde debilitada, ele sofreu uma queda, bateu a cabeça, ficou 20 dias em coma e no dia que fechou... É muito curioso isso, cara. O meu avô era apaixonado pela Trijoia. E esse momento, Will? Ah, cara, nem... Com todo respeito, tá? Eu sei que é doloroso. Não, eu falo tranquilo sobre isso hoje. Tem problema de não, eu lhe perguntar? Lógico que não. Porque você estava como líder, CEO, diretor, dono, né? Falando termos aqui simples, de uma marca, de uma empresa em plena expansão. E uma pancada como essa na sua carreira, na sua vida, na família. Cara, então, eu vou complementar o raciocínio Sim. do conteúdo e da agência, para eu finalizar a parte de negócios e eu vou te trazer o contexto familiar, Perfeito. como tudo isso aconteceu. Perfeito. Mas nesse dia, então, a gente fechou a Trijoia. Todo mundo pensou, vou precisar vender online. Qual era a única empresa que estava pronta para vender online? A gente. A Trijoia. A gente, cara, por obra divina, por preparação, por visão... Timing. Perfeito. Timing. Porque ser visionário, cara, não é o suficiente. Ter um insight não é suficiente. Então aqui eu fui visionário porque eu tava vislumbrando algo que ninguém tava enxergando, ou pelo menos a maioria não tava enxergando. Ou enxergou e não executou. Só que isso fez com que a gente crescesse 60% em relação a 2019 e no ano de 2020. Então a Trijoia, em 2020, com o lockdown, com tudo que aconteceu, cresceu 60% versus 2019. Uou. E aí eu vou conectar novamente com a história do meu pai e do meu avô. Meio a tudo que aconteceu. Meio a tudo que aconteceu. 2020 foi o melhor e o pior ano da Trijoia ao mesmo tempo. Porque no mesmo ano que a Trijoia deixou de ser uma marca nacional... Desculpa. No mesmo ano que a Trijoia deixou de ser uma marca regional e virou uma marca nacional, porque nosso case virou nacional, porque nesse crescimento de 60% eu contei muito com estar em mesas relevantes. Então eu comecei a ter clientes famosos, eu comecei a estar lá, o pessoal do G4, com o Thales, com o Alfredo, com o Nardon, com outros empresários do mesmo nível. Então a Trijoia virou um case muito rápido. Então a gente viveu tudo isso, né? A Trijoia realmente cresceu, ela dobrou de tamanho, não só de faturamento, não em faturamento somente, mas o tamanho da Trijoia ficou muito grande, a marca mudou de patamar no ano de 2020. Em paralelo a isso, a gente perdeu o fundador e o meu pai, ou seja, o filho, né, seria o sucessor. Sim, o sucessor. Então... Dois pilares né? do nosso negócio, a minha base, né? A minha base. E agora eu vou te trazer um pouco mais de contexto sobre isso. 2019 para 2020. 2019, seguindo a linha de cultura, eu fiz a primeira convenção na Trijoia. Perfeito. Tá? Então, olha como coisas importantes aconteceram, né, em 2019, que nos prepararam para esse ponto, né? É muito interessante como as coisas acontecem quando a gente olha de trás para frente, né? E aí, então, em 2018 eu comecei o movimento de cultura. Em 2019 eu fiz a primeira convenção. E na semana da convenção eu pensei, cara, já que a Trijoia tava fazendo 44 anos na época. Cara, já que eu vou fazer a primeira convenção, nada mais bacana do que eu homenagear o legado. Então ali a gente lançou missão, visão, valores, foi a missão 2025. Então, que é o que eu completei agora. A famosa missão 2025 foi lançada nessa convenção de outubro de 19. Outubro de 2019, Exato. Você definiu... A visão que eu executei. Tudo, que seria agora, 2025. Tudo. Inclusive, grupo visionário, tudo isso já estava na minha visão. A Trijoia se tornar uma empresa de educação já estava na minha visão lá em 2019. Tudo que aconteceu foi decorrente da missão 2019. Só que quando eu lancei isso lá atrás, a gente fez a primeira convenção e eu pensei, cara, por que não homenagear o fundador?
a gente preparou uma super homenagem pro meu avô. Beleza? Já seria super impactante, super emocionante. Só que, cara, na madrugada anterior, a gente fez um domingo de manhã, de sábado pra domingo, me deu um sentimento muito forte, cara. E por que não homenagear meu pai também? Sabe? Por que não homenagear meu pai também? Meu pai tava ali junto comigo, ou seja, não tinha por que homenagear. Meu pai não tava aposentado. Certo. Meu pai tava tocando comigo o negócio, porque agora eu seria CEO, meu pai e minha mãe seriam diretores, então a gente eles eram parte do conselho, então ele tava aí, meu pai com 52 anos, não tinha por que homenagear meu pai. Nossa. Né? Não tinha por que homenagear. Ali era a Sim. homenagem do meu avô, que já tava aposentado, já tava numa outra fase da vida, enfim, com a saúde debilitada. E eu, no fundo, eu tinha uma percepção que meu avô tinha ali uma jornada de vida um pouco mais curta. Não imaginava Sim. que tão curta, mas a gente já tinha uma percepção como a saúde dele tava. Mas eu senti um desejo muito forte, cara, eu preciso homenagear meu pai. Eu preciso fazer algo pro meu pai. E aí eu bolei algo com o nosso time, a gente fez, e aí no dia 19, tem um vídeo super... No dia 19 não, no dia da convenção, no 2019. Perfeito. Eu tive a honra e a felicidade de homenagear meu pai e meu avô no palco. De uma forma muito você emocionante. Me permite, aqui no meio desse podcast, você me permite a gente colocar um trechinho dessa homenagem? Claro, cara, claro. Então, agora você vai ver um trechinho dessa homenagem que aconteceu que em foi muito 2019. emocionante. Me emociona até hoje. Muita emoção, realmente para nós é extraordinário estar vivendo isso hoje. Uma convenção que foi pensada há 60 dias atrás. A minha honra, a minha gratidão aos meus sócios, às nossas treinadoras fantásticas e o pessoal de todos os serviços que estão envolvidos aqui. Então, uma salva de palmas para todo mundo. Alguém que nunca botou o dinheiro em primeiro lugar. A relação humana, ajudar o próximo. Sabem de que eu tô falando? Vem cá, meu vozinho. Vai, vem pra cá. Vocês todas que estão aqui representam muito a Trijoia. E dizer que o meu neto, eu considerava ele a nível intermunicipal, no Vale do Rio do Sino, o melhor. Agora, depois dessa aí, eu quero considerar ele o melhor do estado do Rio Grande do Sul. Olha que incrível. Que momento que, vamos lá, antecipou, desculpe, um momento trágico sim pra família, mas que timing. Exato, cara. Que alegria poder trazer algo como, sabe, como essa história, com essa essência, passando por tudo que você passou. Vamos colocar a carta na mesa. Podendo ter mágoa, ódio, raiva, porque não gosto. Que é o que acontece com muitas pessoas. Que não honram a vida da onde elas saíram, não honram o que aconteceu no passado. E só olham para si próprias. Ai, não quis me ajudar, ai, me odeia, não gosta de mim. Desculpa trazer esse assunto, mas você poderia ter tido esse sentimento. Cara, então, é engraçado porque eu fui negado ali, né? A sociedade com a minha família 3 vezes. Né? 3 vezes. 3 vezes, não apenas uma. Não. 3 vezes. 3 vezes, né? A gente conversou, enfim, e não aconteceu. Só que em 2018 a gente voltou a ter uma reaproximação muito porque eu baixei meu ego, sabe? Perfeito. É bom falar sobre isso, é bom falar sobre ego. O sucesso traz algo muito bom, que é você poder mudar a vida das pessoas. Só que o sucesso, muitas vezes, ele traz o ego. E ego, cara, é igual remédio. Na dosagem certa, te protege. Perfeito. Certo? Te protege, porque às vezes você tá muito vulnerável. Se você tem o ego muito baixo, qualquer pessoa passa por cima de você. Então, assim como você contar com a sua imunidade baixa, um remédio te ajuda a você se proteger. Sim. O ego serve para isso. Agora, se você dá uma superdosagem, você pode acabar se matando por causa disso. Ou seja, é igual um remédio.
Se você tem uma superdosagem de ego, e eu tive superdosagem de ego na minha vida, porque eu falei pra eles que eu ia ser maior do que eles, eu me tornei maior do que eles. E em certo momento eu não queria somente ser maior do que eles, eu queria que eles admitissem que eu era maior do que eles. Só que a vida nos ensina a entender o que de verdade tem valor. Né? Em 2018, quando a minha filha nasceu, e eu vi o meu pai como avô, eu vi o meu avô como biso, eu vi a minha família de novo sendo restaurada. Falei, cara, eu preciso pedir perdão para eles, eu preciso agradecer a eles por tudo que eles me entregaram, por tudo que eu tive de oportunidades, e como Deus é maravilhoso no sentido de que como eles me prepararam da forma deles. Foi muito, a minha preparação não foi fácil. Eu posso dizer claramente que eu fui forjado. Né? O meu pai e meu avô me forjaram. Eu nunca fui elogiado pelo meu pai. Nunca, em nenhum momento da vida. Aliás, teve um momento, uma semana antes dele falecer, onde ele disse que... Uma semana antes de falecer? Foram duas semanas antes dele falecer. Tava meu irmão junto, inclusive. Ele falou... a maneira dele de me elogiar, né? Ele falou, filho, o pai já entendeu. Dia dos Pais. Filho, o pai já entendeu. Eu sei que eu sou muito teimoso, mas a tua mãe já conversou comigo. Enfim, eu tô entendendo que as coisas estão mudando e que as coisas precisam mudar e que você tá à frente. E ele falou essa frase, ele falou, agora você é meu CEO. E o que você decidir, o pai vai estar contigo. Ele falou isso no Dia dos Pais, em 2020, eu não lembro, né? Só vou pegar o calendário, aí a gente consegue ver quando foi o Dia dos Pais. Sim. No domingo de 2020. Acho que foi pelo dia 10, 12 de agosto de 2020. Meu pai morreu dia 23 de agosto. Ou seja, 10, 15 dias depois. Foi a última vez que eu vi meu pai fisicamente, foi esse dia que ele falou isso. Então eu tive passagens muito marcantes, né? Com meu pai e com meu avô. Nos últimos momentos de vida. Só que eu tive a felicidade, cara, de homenageá-los. Eu tive a felicidade de levar o meu avô... achar espaço na minha agenda, e eu quero falar sobre a agenda, já que eu falei sobre isso, eu quero falar sobre isso. Muito bom, por favor. Eu achei espaço na minha agenda para acompanhar meu avô no hospital, não quando ele estava doente, né? Óbvio, aí sim, eu fui todos os dias, mas para ele fazer os exames, então eu consegui viver os últimos meses do meu avô de uma forma mais profunda, não como sócio, meu avô, o Adão, entendeu? Certo? Não o Adão Trijói, e o avô. Então, realmente. Eu tenho várias fotos, eu tenho várias conversas, vários áudios engraçados. Meu avô era muito engraçado nos últimos meses. E é engraçado como o último mês que eu tive com meu pai foi o mês mais leve, mais tranquilo. Eu peguei Covid, acho que um mês e pouco antes de meu pai falecer. Eu tenho áudios dele maravilhosos, porque meu pai era muito duro. Mas ele era um cara de coração incrível. E eu tenho um áudio dele... que é emocionante, assim, quando escuta hoje, porque era a essência dele. Ele era turrão, mas ele era cuidadoso, sabe? Ele manda assim, filho, eu sei que vocês estão em casa, enfim, cara, o que você precisar, pede pro pai, que o pai vai no mercado, o pai compra, enfim, que era o papel dele, sabe? O meu pai foi um provedor, sempre foi essa pessoa, sempre sabe? Com essa ele visão. Era duro, turrão, mas ele era assim, não, deixa que eu vou na frente, sabe? Não era aquela dureza maldosa. Dane-se a vida. Não. Eu acho que ele aprendeu muito apanhando. Entendi. Sabe? A vida acabou de todas as formas. E essas pessoas que aprendem muito apanhando, e eu fui essa pessoa também, a gente tem uma tendência a ser mais duro. Certo. Né? Só que aí o tempo vai nos ensinando, cara, calma, né? A pessoa que tá vindo ali não tem o track record, não tem a casca que você tem. Perfeito. Então, mas foi fantástico, assim, cara. Os últimos momentos eu tenho muita tranquilidade hoje, assim. Eu consigo falar sobre o meu pai e meu avô hoje de uma forma tranquila, porque eu sei que eu fui o melhor filho que eu poderia ter sido. E eu sei que eu fui o melhor neto que eu poderia ter sido. Eu não tenho arrependimento de nada. Aí eu quero falar sobre a agenda, cara. A gente, quando é empreendedor, a gente se orgulha. Você falou pra mim antes, eu sei que seu tempo é corrido, eu sei, certo? Perfeito, Will. Eu não concordo com isso, cara. Sabe? Eu não concordo com a gente normalizar isso. Tá, entende? Ótimo. Porque meu tempo meu tempo corrido depende, cara. Depende.
eu me programei para estar aqui agora com você. Então, nessa 1h30, enfim, o meu tempo é seu. Ele não tem que estar corrido. Entende? Porque não é sobre quantidade, é sim sobre qualidade. Então, às vezes, 1 hora que eu tô aqui focado em você, vivendo você com o meu telefone no modo avião, eu consigo, às vezes, gerar mudanças pra mim e pra você que, às vezes, repercutem por anos, que foi o caso do meu avô, foi o caso do meu pai. Pô, eu lembro do dia que eu levei meu avô numa consulta, que eu parei no meu trabalho, a minha agenda corrida, e eu falei, não, avô, eu te levo na consulta. Cara, eu lembro desse dia, que foi um dia comum na minha vida, mas eu lembro, porque eu tava ali com meu avô sentado no banco da Unimed, meu avô, eu lembro dele que ele cochilou ainda esperando a consulta, que ele tava muito cansadinho, sabe? Então, eu lembro dos detalhes, eu lembro dele contando as historinhas dele. Por quê, cara? Porque a gente a gente acha que ter sucesso é ter agenda cheia, cara. Ter sucesso é ter agenda vazia. Sabe? Ter sucesso não é ter agenda cheia. Ter sucesso é ter a agenda vazia. Isso é ter sucesso, cara, porque eu valorizo muito esses momentos. Eu tô muito feliz por estar aqui hoje contribuindo e falando de uma forma que talvez eu não lembro de ter feito. Fiz vários podcasts, alguns inclusive já gravei aqui, você participou de alguns. Exato. Na técnica, enfim, mas eu acho que esse eu tô conseguindo ser o mais genuíno possível. Porque eu tô aqui e agora. Sensacional, Will. Eu fico... É difícil eu não ter palavras, tá? É difícil. Porque como falar pra mim é um hábito comum, normal, tranquilo me comunicar, eu fico sem palavras em poder presenciar e ouvir não uma historinha, mas um legado. Legado, adoro essa palavra. Um legado que eu vejo aqui na minha frente. Décadas, história, vida, pessoas que deixaram o seu legado, partiram e certos traços desse legado continuam vivos em você, mas agora sim é o seu momento. E trazer isso aqui para a mesa, Will, para esse podcast, enriquece a mim. Eu estou aqui com inúmeras anotações aqui, porque depois de todo o podcast, isso aqui para mim é uma aula realmente, e óbvio para quem está assistindo isso também. E o tempo que você está cedendo para estar aqui nunca mais irá voltar. Exato. Ele nunca mais. Isso, na minha visão, é extremamente poderoso. Mais poderoso que qualquer coisa nesse mundo, nesse universo. É o nosso tempo. Exato. E eu agradeço imensamente por você ter trazido essa visão. Agora eu entendo, e eu acredito que quem está assistindo esse episódio consegue entender quem é o Will. Consegue entender quem é a Trijoia. E tudo que agora faz parte desse ecossistema. Porque através disso vem a MLS, correto? Uhum. Você hoje é cofundador Exato. da Mentoring League Society. Exato. Ou seja, tudo que você passou na sua vida, todas as barreiras, as dificuldades, os nãos, os problemas, os desafios, os sucessos, as vitórias, as conquistas, tudo te preparou e te prepara, nos prepara, não acabou, estamos no caminho, no percurso, mas te preparou para chegar até aqui. Hoje você é mentor de empresários. E não falo isso num formato modinha. Porque, mais uma vez, eu sei, existem N pessoas que não passaram por absolutamente nada, não viveram nada, mas porque vende ser mentor, vende. Ah, eu te ensino a faturar, papapá. Aqueles argumentos do mercado. É normal, sempre vai existir. Porque o mercado tá viciado em soluções fáceis, né? Perfeito. Essa As pessoas buscam isso, né? É uma dor do mercado das pessoas. Eu quero resolver meu problema rapidinho, então fala com o mentor. O que é que ensina sobre isso? Ah, fulano, legal, gostei do jeito que ele fala. Como ficar rico em 30 dias, essas coisas assim, né? Mas agora eu consigo entender o porquê. Eu falo aqui de uma forma respeitosa e com grande honra. Eu sei que eu já falei isso inúmeras vezes aqui, mas repriso, porque o Will, ele é o meu mentor.
Obrigado, irmão. Aprendo muito todo santo dia com você. Por isso eu falei lá no começo que eu estava nervoso, agora estou um pouco mais tranquilo, mas com um peso de responsabilidade imenso em entrevistar, em conhecer mais da história e do modelo mental do Will. Agora, chega de falar aqui da minha parte, mas só para trazer essa introdução desse momento que o Will está. Chegamos aqui, Will. Perfeito. 2025. Perfeito. Projeto Trijoia executado. E agora, o que vem por aí? Cara, você falou uma coisa muito interessante. Me gerou um gatilho que eu preciso falar sobre algo. Por favor. Nos últimos 2 anos, especificamente desde maio de 23, então exatamente 2 anos nesse momento. Nesse momento. eu comecei a me deparar com uma dor e um problema que eu não imaginei que eu fosse viver nessa altura do campeonato. Porque você vai galgando níveis, as coisas vão acontecendo, e aí lá no começo você passa por desafios de vendas, desafio de pessoas, desafio de lucro, você comete alguns erros, você comete muitos erros, e aí você vai evoluindo. E aí você chega no sucesso, você tem o seu primeiro sucesso, você tem o seu segundo, e as coisas vão dando certo, as coisas vão errado, mas você tá sempre em progresso. Só que chega um momento que você imagina que você não vai viver certas coisas novamente. Sabe quando você tá passando por uma dor, por um desafio, por algo que você pensa, cara, não é possível que depois de tanto tempo fazendo isso, não é possível que depois de tudo que eu já passei, eu vou estar sofrendo por isso agora. Então, em 2023, eu me deparei com um problema de uma empresa que cresce como a nossa cresceu. A gente passou a ter alguns desafios de gestão, de modelo de negócio, de rentabilidade. Por quê? Porque é um negócio que cresceu e cresceu muito rápido. Estruturalmente, ele cresceu muito rápido. E eu, como sempre fui um cara muito focado em vendas, ataque, cultura, então a minha base sempre foi visão, vendas e liderança, certo? Então eu sempre fui o cara de visão, eu enxergo algo, eu monto um projeto, eu vendo esse projeto, estruturo o time. Isso eu fiz de forma natural, foi muito fácil. Só que eu nunca fui o cara expert na parte interna do negócio. Ou seja, porque são habilidades complementares. Mas eu sempre consegui aprender e tocar e contratar pessoas para isso acontecer. Sim. Só que quando uma empresa cresce, e eu aprendi isso com o Flávio, nada acontece por acaso, modelo de negócio é tão importante quanto o negócio. Aliás, segundo o Flávio, o modelo de negócio é mais importante do que o próprio negócio. Normalmente nós construímos o negócio focados no produto. Sim. O Flávio constrói negócios focados no modelo. Certo? No modelo. No modelo. Tá? Frase do Flávio que eu vou trazer aqui. Um empresário extraordinário em um modelo de negócios medíocre se torna um empresário medíocre. Um empresário mediano em um modelo de negócio extraordinário se torna um empresário extraordinário. Essa frase, cara, quando ele falou, eu falei, é exatamente isso. E a gente fala de ambiente. De ambiente, completamente. Estar no ambiente certo, com pessoas. Só que acontece, você entende que essa frase Sim. do Flávio, se eu tivesse ouvido ela em 2020, tá. Faria muito Em sentido. 2015, tá. Modelo de negócio, que não faria sentido. Mas em 2023, quando eu tava passando por esses desafios de uma empresa que cresce muito, Sim. números, porque uma empresa pequena é uma lanchinha, você vira ela fácil. Uma empresa como a Trijoia, com dezenas de funcionários, com múltiplas lojas, com milhões... Hoje são quantas Trijoias? Hoje são 6 operações. 6 mais operações. o digital, são 7 operações. Tudo próprio, né? Perfeito. Agora virando franquia, né?
Mas Perfeito. o Já falamos sobre número isso. o número de engrenagens para ajustar são muito grandes, especialmente quando você, no meu caso, eu não sou expert em operação, em logística, em financeiro, em fiscal, essa parte burocrática. E aí eu me deparei com esse desafio que me fez ter que sair do comercial, ter que sair do ataque e voltar para a defesa. E aí foi onde eu tive esse pensamento, cara, mas por que eu tô passando por isso agora, né? Cara, ajuste de fluxo de caixa, cara, são coisas que é muito comum no varejista, mas eu não passava por isso há muito tempo. Desde 2015, sei lá, quase 10 anos que eu não passava por esses desafios de ter que pensar em fluxo, como é que faz aqui, como é que recebe ali, negociar prazo, de comprar com prazo mais longo, negociar mais de conta. Por quê? Porque o sucesso vai te deixando cômodo, né? Então você, deixa... Tá indo de vento em popa, tá tudo certo. Outras pessoas começam a comprar no seu lugar, outras pessoas começam a negociar no seu lugar, você começa a ter mania de grandeza e começa a trazer um board de gentes, de pessoas caras, que talvez não são tão boas ou não são boas pro teu tamanho de negócio ainda, ego de novo. E, cara, me deparei com essa situação. Falei, cara, não pode ser que depois de tantos anos empreendendo, eu tô aqui agora passando por esses desafios. E esses desafios eu passei durante 1 ano, mais ou menos, onde eu trouxe advisor, que é a XR, que hoje é nosso sócio, nosso parceiro no novo modelo de negócio. Então, na figura do Rodolfo, que além de ser o meu advisor, virou um amigo pessoal, um conselheiro, amigo e agora sócio. Mas aí, novamente, então o ambiente também trazer as pessoas certas, porque eu conheci o Rodolfo nesses ambientes de mentorias certo, e tudo sim. mais. E só que eu também tive a humildade de entender que eu precisava de alguém que era expert no assunto, naquilo que eu não era. Só que ao mesmo tempo, eu fui aprendendo com ele. Eu fui aprendendo com ele, eu fui ficando bom nisso também, que é uma coisa que eu não dominava. Então, por que eu estava vivendo aquilo? Porque eu estava me preparando para um próximo nível. O jogo que eu vou jogar a partir de agora, isso é pré-requisito. E a vida me preparou nos últimos 2 anos de uma forma difícil, amarga, dolorosa, mas que lá atrás eu não entendia porque eu estava aprendendo novamente sobre modelo de negócio, modelo fiscal, né, toda essa estrutura que para mim era um assunto que era irrelevante, né? Porque para mim era só vender, eu quero vender, quero negócio antes, deixa o resto lá. E agora, cara, eu não sou expert no assunto, porque eu respeito quem é expert, não posso dizer isso, mas eu consigo sentar com qualquer empresário e debater o assunto. Eu consigo sentar com a minha controladoria e debater o assunto. Eu consigo sentar com qualquer pessoa necessária e debater o assunto e dar visão sobre o assunto que antes eu não era expert. Então, até mesmo quando você está vivendo um momento difícil na sua vida, que você pensa, cara, não deveria estar passando por isso agora, você possivelmente está sendo preparado para o próximo nível. Então, o passo atrás, muitas vezes, ele é uma preparação para o próximo nível. Só que o próximo nível nunca vem da forma como a gente acha, né? A gente pensa que ele vai vir assim, de mão beijada. Não, pelo contrário. Só que aí acontece, na função, como você falou, de mentor, eu não gosto de me colocar na função de mentor, tá? Quem sou eu para ser mentor? Perfeito. Eu me coloco na função de um empresário que, em algum aspecto, já conquistou uma coisa que você gostaria de conquistar. Cara, tem muita gente que tá no meu ecossistema, que é meu mentorado, vamos dizer assim, que é muito bom em coisas, talvez melhor do que eu em algumas coisas. Então, só que essa pessoa viu em mim, cara, isso aqui que o Will faz na Trijoia, eu quero fazer. E aí a pessoa compra tempo. Porque comprar uma mentoria não é mais do que isso, é comprar tempo. Ou seja, ela comprou o meu acerto? Não, ela comprou o meu erro. A pessoa que tá comigo, como dentro do meu grupo, do meu ecossistema, ela tá comprando o meu erro. Porque o que eu demorei 18 anos para aprender, errando, eu entrego para ela em 1 ano. Pelo menos, né? Esse é o ponto. É menos que isso se a pessoa for de... Exato. Então, cara, esse foi um aprendizado que eu tive nos últimos anos, cara. Perfeito. Eu não entendi, eu me questionei muito, cara. Falei com Deus muito, assim, cara, por que eu tô passando por isso agora? Porque é muito ruim você, quando chega em certo nível, passar por um desafio que você não sabe como transpor.
Eu não me deparava com isso há muito tempo, de encontrar uma coisa, cara, eu não, sabe? Aquela visão, nada mais me surpreende. Exato. Sabe a confiança? Uhum. Por razão, pô. As coisas estavam dando certo. Perfeito. Só que, cara, eu cheguei num ponto, cara, eu não sei como resolver isso aqui sozinho. Eu fiquei 1 ano, fiquei de maio de 23 a maio de 24, trabalhando interno, mudei time. Eu voltei pro operacional mesmo. Fui lá pro financeiro, literalmente financeiro, fiscal, junto com o time todo dia, tal. Cara, a gente fez muita mudança. Ajustamos prazo, melhoramos markup, melhorou margem. Cara, um trabalho lindo, só que ainda não era suficiente. Eu falei, cara, depois de 1 ano, eu falei, cara, não, eu preciso de alguém melhor do que eu. Aí foi onde eu busquei ajuda, busquei advisor, busquei parceiros, que, cara, e aí qual é o aprendizado disso? Agora, o novo aprendizado sobre isso. Aquilo que eu passei 1 ano sofrendo, o meu advisor pegou assim, tá, ele foi lá, passou 2, 3 dias, beleza, ó, o seu problema é aqui, aqui, aqui. Eu falei, não. Não pode que tô na minha frente. Não pode que eu tô há 1 ano sofrendo com isso, e se você... Ele desenhou pra mim, cara. Ó, aqui, o seu problema é esse, tal. Se a gente ajustar o modelo aqui, tal. Eu falei, não. Não é possível. Não é possível. E aí, sim, você vê o poder de ter um mentor. Que, no caso... Perfeito. O meu advisor se tornou um mentor nesse aspecto. Ou seja, nesse aspecto. Por isso que eu falo que mentoria não é sobre o completo. Né? Tem coisas que talvez eu faça melhor do que ele. Ele mesmo fala, você vende muito mais do que eu. Então, perfeito. Certo? Mas existem coisas que ele faz muito melhor do que eu. Então, o que acontece? Quando eu faço a mentoria, eu compro aquele track record. Eu tô pagando para essa pessoa pelos anos que ele estudou, que ele vivenciou aquele assunto. Só que isso, cara, faz 1 ano, foi maio do ano passado. Cara, isso desbloqueou a minha mentalidade para mudar completamente o modelo de negócio da Trijoia. Então, o modelo que estava indo para uma linha, ele virou um negócio muito maior. E foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a pensar em negócio de bilhão. Eu nunca imaginei que eu fosse falar que eu pudesse... Sair da casa de milhão. Que eu pudesse estar criando um negócio de bilhão. E hoje, o modelo que nós criamos... O ecossistema que nós criamos e, logicamente, falando de um projeto de no mínimo 10 anos, nunca visto no mercado óptico. Isso eu posso te garantir, porque se tem uma coisa que eu garanto é a execução. A visão e a execução é comigo. Sim. Eu vou tocar o bumbo desse negócio. E aí, ao longo do tempo, a gente vai trazendo pessoas, assim como eu trouxe meu advisor. Perfeito. Eu vou trazendo pessoas complementares e que estão imbuídas do mesmo projeto. Mas, e a MLS foi fundamental nisso. Me tornar sócio dos meninos foi fundamental nisso. Por quê? Primeiro, eu sou sócio de quem eu admiro. Perfeito. Segundo, eu tô vendo, junto com eles, criar um negócio que gera muito valor para milhares de pessoas. Então, a MLS, ela não só funciona como produto, ou seja, ela vende e funciona. Certo. Mas o mais legal é que o produto que a gente vende muda a vida das pessoas. Então, é muito diferente de você vender algo que não gera valor. A gente está vendendo algo que gera valor. Então, por isso que é muito bom. Porque é um produto que eu compro. Porque, por exemplo, na MLS, além de ter o meu clube, ser cofundador e ser sócio, eu também sou cliente. Eu tô lá no Klex, eu tô no Influência, eu faço parte como cliente, o quanto eu acredito que funciona. E isso me trouxe uma visão de ambiência que eu não tinha antes. Eu sabia que a minha empresa se tornaria uma empresa de educação. Em 2019 eu desenhei isso. Mas 2019 você já tinha essa visão. Eu tinha a visão, mas eu não sabia como. Eu te falei, nós já conversamos sobre isso, inclusive, há muito tempo. Exato. E eu sempre te falei, Cris, eu sei que vai ser de educação, mas eu não sabia como. Hoje tá claro. Mas eu ainda não posso falar. Perfeito. Segura. Aguardem spoilers. Will, muito bacana entender toda essa trajetória. E sim, já abrir alguns spoilers aí da Trijoia aqui pra gente. Não quero ser evasivo de forma alguma. Eu sei que a estratégia está já em execução, já está sendo posta em prática, literalmente. Mas, ou seja, as pessoas que estão assistindo esse episódio já podem esperar isso com clareza. A Trijoia
Não a Trijoia. A Trijoia fará parte de algo Perfeito. muito maior do que a Trijoia. Sensacional. Esse é o ponto. Mas foi a forma como eu encontrei de executar a minha visão. Mas eu vou trazer isso que serve para qualquer negócio, tá? Perfeito. Eu acredito que nos próximos anos, toda empresa vai se tornar uma empresa de educação ou de entretenimento. Eu vou repetir porque isso é um Muito ponto forte. de inflexão bastante grande. Toda a empresa vai se tornar, nos próximos 5, 10 anos, uma empresa de educação ou entretenimento. Vamos voltar um pouco atrás nos Sim. conceitos de venda. Toda venda acontece por uma dor ou desejo. Confere? Confere. Então, toda venda, ela Total. acontece, você vai comprar um apartamento, é por dor ou desejo. Vai comprar um carro, é uma dor ou desejo. Você vai comprar um óculos, é uma dor ou desejo. Então, toda venda acontece por dor ou desejo. Uhum. E eu falei que toda empresa vai se tornar uma empresa de educação ou entretenimento. Se você vende dor, educação. Se você vende entretenimento, se você vende O desejo, desejo. entretenimento. Porque, por exemplo, você observa a Louis Vuitton fazendo cafés, experiências, hotéis, geração de conteúdo. Isso é entretenimento. Ou seja, você tem que... Mexe com o desejo da pessoa. Exatamente. Você tem que criar, você transforma a sua... Se você vende desejo, você tem que transformar, entender o seguinte, ó, como fazer isso? Legal, Will, eu vendo desejo. Então, você vai ter que entreter o seu cliente. Como faz isso? Você coloca o seu cliente no centro, você olha tudo que esse cara consome. Ou seja, ele viaja, ele come, ele treina. Ou seja, o que esse cara gosta? Você vai ter que ser a pessoa que vai trazer conteúdo 360 para ele. Sobre a vida dele. Você vai trazer informações relevantes, entretenimento para ele. E no meio disso você coloca o seu produto. Dentro da vida dele. Então você gera valor para ele através de entretenimento. Ou seja, ele tem desejo. Então por isso que você vê grandes marcas como a Dior, a Fendi, a Hermès criando café, criando experiências. Agora hotel. Para quê? Para que o cliente viva um 360 de entretenimento. Não é mais comprar uma bolsa. Agora Sim. eu vivo Louis Vuitton. Não é mais comprar um acessório. Agora eu vivo Hermès. Então isso se torna uma forma de você fazer um ecossistema de entretenimento. Se você vende com dor, ou seja, você vende através da dor, Sim. você resolve dores para o seu cliente mais do que desejo, você tem que educar. Por quê? Porque o maior desafio da pessoa que compra por dor é consciência. Falta de consciência. Perfeito. Então a pessoa não resolve a dor muitas vezes porque ela não tem consciência da dor. Ela nem entende ainda que Exatamente. precisa resolver aquele problema. Então, quanto mais você trouxer consciência de quais são as dores, Uhum. em que momento fazer aquilo, como escolher da melhor forma, quanto mais você educar o seu cliente, mais você vai vender para o seu cliente que compra por dor. Então, se eu der um exemplo aqui de entretenimento, eu peguei as marcas de luxo, eu vou Sim. pegar um exemplo de educação. Por exemplo, a XP fez isso lá na fundação. A XP percebeu que o cara que queria investir, ele nem sabia que ele queria investir. Ele tinha uma dor que ele nem sabia que ele tinha. O que acontece? Eu eduquei uma base. Mais recentemente, a XP fez isso através do Thiago Nigro. Certo. Onde Perfeito. o Thiago Nigro educou uma massa de pessoas que nunca pensou em investir antes, gerou a consciência de que era possível gastar menos, investir mais e não investir na poupança. Então gerou uma consciência educando uma galera. Uma massa E gigantesca agora de acontece, pessoas. eu tenho um novo grupo de pessoas que antes nem era consciente do problema. Agora eu eduquei, ele é consciente do problema, eu vendo para ele. Perfeito. Então, por isso que eu acredito que as empresas se tornarão, lá no fim do dia, empresas que vão gerar conteúdo. Que tipo de conteúdo? Se é para desejo, eu gero entretenimento. Se eu resolvo uma dor, eu gero educação. Mas existem empresas como a minha, como a Trijoia, que vende dor e desejo. Porque eu tenho cliente que compra um óculos. Vende os dois. Eu tenho cliente que compra óculos porque ele gosta, porque ele quer ter um estilo, porque ele mexe com a autoestima dele.
Então é desejo. E eu tenho cliente que compra óculos, porque, cara, puxa vida, não tô enxergando nada, vou ter que comprar um óculos. Então, esse cara que tem desejo de trocar de óculos, eu vou falar sobre tendência, eu vou falar sobre alimentação, sobre lifestyle, sobre a semana de moda. Eu vou entreter esse cara e vou colocar o óculos no meio. O cara que não gosta de comprar óculos, eu vou trazer para ele uma educação de, por exemplo, quais são as implicações na sua performance, na sua vida, na sua saúde de você não comprar um óculos. E deixa eu te ajudar. Como comprar um óculos? Como não errar? Porque uma dor, às vezes, é gastar o dinheiro na coisa errada. No lugar então, errado. às vezes, o mesmo produto você tem que entender. Você vai ter um cliente que compra por dor e outro por desejo. E aí você entra no infotenimento, que é a informação com entretenimento. Então, por isso que eu acredito muito que empresas devem se tornar empresas de educação e entretenimento. Por isso que eu te procurei meses atrás para a gente ter um estúdio na Trijoia. Hoje eu tenho são 3 estúdios basicamente. São 3 estúdios. Então hoje a Trijoia é uma empresa que está investindo muito, muito forte e vai investir cada vez mais em entretenimento e educação, porque o produto é só uma forma de eu me conectar com o cliente. Ele não é o fim. Perfeito, Will. Uau! Que aula, literalmente, e tá aí uma decisão para o futuro da sua empresa, tá? Para você que tá assistindo esse episódio, não digo nem sua empresa, sua vida, seu negócio, é você estar atento a esses 2 pontos, que é educação e entretenimento. E com clareza, Will, estando inserido nesse mercado, como eu estou, a Elevate, os estúdios, produção audiovisual, que traz a visão de educação, traz a visão de criar conteúdo de entretenimento, eu concordo 100%, tá? E me abre a mente para inúmeras possibilidades e ideias que surgem aí. Will, perfeito. Entendi perfeitamente quem é o Will. Acredito que você também aí que está acompanhando esse episódio. Falamos muita coisa, porque eu tenho um tablet aqui, porque eu tenho anotações. Poxa, eu não quero deixar nada passar. Literalmente por isso, né? Um pouquinho de perfeccionismo aí no meio, mas é pra gente trazer realmente, Will, essa visão. E pra finalizarmos esse episódio, eu gostaria de tirar alguns insights e decisões de você, Will, na seguinte visão. Quero abrir uma ótica. Quero começar. Estou pensando em empreender nesse mercado. O que eu faço? Cara, a pergunta é complexa, mas eu vou buscar trazer uma visão aqui sobre como eu faria. Normalmente, o caminho quando você não tem clareza sobre os primeiros passos, você vai ter 2 caminhos. Ou você vai comprar um modelo pronto, uma franquia, onde basicamente você vai comprar uma identidade pronta e você vai tocar esse negócio sem ter muita margem, sem ter muita personalidade, mas tocando um modelo que está validado, né, teoricamente. Sim. Ou você vai fazer a sua ótica independente, certo? Certo. Você vai fazer o seu negócio onde você... No extremo zero. Você não tem uma estrutura já pronta, mas você tem a capacidade de criar algo mais único e personalizado. Ou seja, algo que conecte com você. Perfeito. Como eu sou uma pessoa que acredita muito que vendas é conexão, eu sou uma pessoa que acabo sendo mais aderente ao modelo de um negócio próprio, certo? Perfeito. Ou seja, eu, Will, não compraria uma franquia dessas que aí estão no mercado hoje. Com todo respeito a qualquer uma delas, mas eu, Will, né, eu prefiro dar a minha cara, eu prefiro dar o meu ritmo, porque lá no fim do dia, quem vai estar na ponta com o cliente sou eu. Né? E tá claro cada vez mais que pessoas se conectam com pessoas. Num mundo tão cheio de inteligência artificial e modelos prontos, sim, eu acho que quanto mais personalização você traz, mais próximo você fica do seu cliente, do cliente certo para você. Então, eu começaria dessa forma. E aí,
a melhor forma de você ter sucesso em algo é você definir o que é sucesso para você. Simples como isso. Que sucesso é algo muito... Li esse insight hoje de manhã. Ah, é? Na sua comunidade do Instagram. Ah, verdade. Não foi exatamente sobre isso, mas sim, né? A gente falou sobre traz visão. Ali no contexto essa visão. Exato. Bacana. O meu modelo mental, ele é muito... Eu sempre replico ele para as coisas, porque é como eu penso, tá? Então, assim, para eu saber aonde eu quero... A primeira coisa que eu preciso saber é aonde eu quero chegar. Pronto. Então, sucesso. Sucesso é uma palavra muito abrangente. Certo? Concordo. Se eu olhasse... Will, de 15 anos atrás, olhasse pra mim hoje, eu imaginaria que eu nunca chegaria onde eu cheguei hoje. Então, se eu tivesse determinado meu sucesso lá atrás, eu teria ficado limitado a isso. Estacionado. Parou. Então, sucesso é muito relativo. Mas defina nesse momento o que é sucesso pra você. Ponto. Uma vez que você definiu o que é sucesso, você escolhe quem serão as pessoas que serão os seus modelos. Exatamente o que eu fiz. Então eu vou tirar um pouco da ótica. Perfeito. Para tangibilizar. 2019, nesse ano, olha que ano importante 2019, né? Voltamos a ele de novo. Voltou a 2019. 2019, eu tomei uma decisão sobre os meus próximos 5 anos, a missão 2025. Certo. E eu escolhi 5 pessoas que seriam os meus mentores. Seriam as pessoas que eu quero ser igual a esses caras. Essas 5 pessoas, eu não seguia nenhuma delas no Instagram, tá? Eu tenho print, inclusive, das minhas primeiras conversas no Instagram com todas elas, porque foi quando eu comecei a seguir e eu fiz um post e marquei. Então tá lá minha primeira conversa com a pessoa A, minha primeira conversa com a pessoa B, e foi ali entre maio e setembro de 2019. Foram as pessoas que eu escolhi para serem meus mentores. Ou seja, eu defini qual era o sucesso que eu queria. Sim. Eu olhei para o futuro e pensei, eu olhei para aquele momento e pensei, quem são as pessoas que hoje representam o sucesso que eu quero ter? Eu olhei, essa. Beleza. Quem são as 5 pessoas? Flávio Augusto da Silva, Joel Moraes, famoso Joel J, Caio Carneiro, Thales Gomes e Alfredo Soares. Sensacional. Hoje eu sou sócio de 3 e amigo pessoal, e poderia ser sócio, tranquilamente. Não por falta de outros 2. Todos são meus clientes, todos são pessoas presentes na minha vida, e de certa forma eu estou muito mais próximo deles do que estava 5 anos atrás. Ou seja, quem eu escolhi como modelo de sucesso, hoje talvez eu seja uma pessoa muito mais próxima do sucesso deles do que eu era 6 anos atrás. Provavelmente não. Sim, né? Com certeza. Mas isso serviu por quê? Porque eu defini quem era o modelo de sucesso para mim, e eu defini essas pessoas como foco. Então, voltando para sua ótica, Sim. Cara, qual que é a ótica, se você quer fazer a sua ótica própria, qual que é a ótica ou qual que é a empresa? Não precisa ser somente ótica, porque eu me inspiro em outras empresas que, aliás, eu basicamente não me inspiro em óticas. Você não se inspira especificamente em óticas hoje? Não, nunca modelei nenhuma ótica. Sempre modelei outros negócios. Então, por exemplo, a CMED é um modelo que eu acho incrível. Inspirações externas do mundo óptico. Exato, porque senão eu vou fazer mais do mesmo, né? Poxa. Entende? Então, não que eu nunca olhei para óticas, tá? Perfeito. Olhei, algumas eu gosto, tem umas nacionais, tem algumas bem legais que eu vejo que fazem um trabalho muito bacana, que eu gosto, que eu admiro. Se não fosse dono de ótica, eu seria cliente fácil delas, tá? Então, sim, eu olho, mas eu nunca busquei modelar de uma forma tão profunda, né? Sim. Até porque a gente nunca teve no ramo óptico grandes expoentes, assim, do ramo óptico, né? E então eu olharia para essas 5 pessoas, para essas 5 empresas, enfim, cara, eu ia buscar entender qual a lógica do caos entre elas, ou seja, o que essas pessoas, o que essas empresas, quais são os valores que eu percebo nelas que eu gosto. Entende? Então, assim, o que eu percebi com o tempo que eu não percebi na época? O que eu percebi do Flávio, do Joel, do Caio, do Thales e do Alfredo?
e que hoje eu descobri qual foi a lógica do caos, mas na época eu não sabia. Interessante, eu descobri tá? que Interessante são entender 3 isso. pessoas que são vendedoras. Certo. Os 3 vendem. Os 3 são mão na massa. Desculpa, os 3 não. Os 5 são vendedores. Os 5 são mão na massa. Os 5 são excelentes líderes. São pessoas que lideram. E todos são a cara das suas marcas. Todos são a cara das suas marcas. Então, sensacional. Essa é a lógica do caos, que é o que eu replico hoje no meu negócio. E por último, e não menos importante, todos estão na educação. E na época, eu não estava na educação. E por isso que eu entendi que a empresa do futuro seria na educação. Porque eu entendi que quem eu admirava não estava no ramo óptico, estava na educação. Por quê? Eu não entendia na época. Hoje eu entendo. Uou. Entende? Sensacional. Então, essa é a lógica do caos que eu encontrei nos meus 5 caras. Lógica do caos. Lógica do caos. Lógica do caos é o seguinte: no caos existe, se você olhar para todo o caos, existe uma linha de raciocínio, uma linha que permeia e que você busca. Eu adoro muito isso. Gosto muito de olhar para o caos. Peraí. Por exemplo, você pega coisas ruins na sua vida. Exemplo, certo. Coisas ruins. Momentos ruins. Cara, se você olhar, você vai ver que existem alguns comportamentos que você repetiu. E que fizeram provavelmente você estar nesse lugar. Essa é a lógica do caos. No sucesso é a mesma coisa. Bom demais. Se você olhar pro teu sucesso, os teus 2, 3, 5 sucessos, você vai, cara, tem sucesso. Aqui eu tenho a lógica do caos. Eu vou te falar uma lógica do caos de qualquer sucesso de qualquer pessoa. Obsessão. Se você pegar uma conquista da sua vida, Cris, e você que tá olhando, se você pegar uma conquista da sua vida e você olhar para os últimos 3 meses, 6 meses, 1 ano antes da sua conquista grandiosa na sua vida, você só falava disso. Você dormia pensando nisso, você sonhava com isso, você acordava com isso, você fazia outras coisas que eu não posso citar aqui pensando nisso, tá? Certo? Exatamente. Cara, é impressionante. Todo o arco de mudança na minha vida, nos meses anteriores, eu fui obcecado por aquilo, cara. Obcecado, como eu tô obcecado agora pelo que eu tô criando. Eu não consigo pensar em outra coisa, cara. Eu não consigo, sabe? Então essa é a lógica do caos, sabe? Existe uma coisa, excelente, e eu entendi que a minha lógica do caos pro sucesso é a obsessão. Eu preciso, isso fala muito sobre, aí falando de casamento, que eu tangibilizei pra caramba aqui, mas é fundamental o alinhamento em casa. Cara, eu e a Andy, a gente, quando percebe que chegou esse ponto de inflexão da obsessão, a gente senta e tá claro pra nós que nos próximos 6 meses, pelo menos, eu vou viver isso, eu vou respirar isso. E a gente alinha, só que a gente sempre determina qual é o objetivo e qual é o prazo. Qual o objetivo e qual é o prazo. Qual o objetivo e o prazo. Isso sempre pro casal. Ela também tá passando por uma jornada agora de mudança, onde ela também está obcecada por outra coisa. E isso é muito importante. Então tem momento que a gente tá obcecado por uma coisa minha, às vezes por uma coisa dela, às vezes o plano do casal. Só que, cara, esse alinhamento é importantíssimo, porque não existe equilíbrio na alta performance. Não existe. As pessoas adoram falar, não existe, né, que a vida não existe. Você vai ter que desequilibrar a vida em alguns momentos para você... A Cris Manfro, que é minha terapeuta, fala, são poucas as pessoas que têm a capacidade de desqualificar a vida no presente para qualificar a vida do futuro. E eu acho isso muito incrível. É muito incrível, sabe? Gigante isso. Porque você, às vezes, passa 2, 3, 6 meses, 1 ano de obsessão, de abrindo mão... sacrifícios. Você abre mão dessa qualidade de vida agora, mas você qualifica o seu futuro. Então, voltando à pergunta da ótica, tem 2 modelos. O modelo pronto e o modelo que você criaria, ok? Eu iria para um modelo onde eu criaria, porque eu acredito que quanto mais personalização, quanto mais você trouxer a sua cara, personalidade, né? Mais você conecta com o seu público e cria um público fiel. Eu já falei aqui antes que comunidade, entretenimento e educação são fundamentais para o negócio do futuro. Então, quanto mais personalizado, mais eu consigo ser específico no entretenimento, mais específico na educação. Então, eu acredito nisso. Depois, eu vou pegar modelos que refletem o sucesso que eu quero, que eu busco, e eu vou modelar essas pessoas e, se possível, foi o caso que eu fiz, eu vou
estar próximo. Eu paguei para estar próximo. Eu paguei para estar próximo do Thales, eu paguei para estar próximo do Alfredo, do Caio, do Joel, Sim. do Flávio. Eu paguei para ter acesso, para estar próximo Isso deles. muitos ainda não conseguem entender. Ainda não caiu a ficha de muitas pessoas que não entendem. Cara, imagina só quantas ofertas, quantas ideias esses caras escutam por dia. Por que ele vai escutar a sua ideia? Só porque, no meu caso, meus olhos azuis maravilhosos, né? Que não são azuis? Óbvio que não. Então, para você chamar a atenção dessas pessoas, você, cara, tem que fazer uma coisa. E elogio de adulto é carteira aberta, meu amigo. Entendeu? Então, elogio de adulto é... Como é que você elogia um adulto? Cara, você compra algo dele. Você quer tempo de alguém? Compre tempo de alguém. Ah, Will, eu ainda não consigo comprar uma mentoria com o Flávio, não consigo comprar uma mentoria com você, não consigo comprar uma franquia sua. Sem problema algum. No caso dos meninos, eu comecei a seguir no Instagram. Depois eu comecei a ouvir um monte de podcast. Aí eu comprei o livro, até que eu pude comprar um cursinho. Vai se até que eu fui ficando conectando. próximo, até que eu virei sócio. Uau. Entende? Aí a jornada. Essa é a jornada. Simples. Desculpa. Não tem segredo, Will. Qual é o segredo do universo para ter sucesso? Não tem um segredo. Saber pra Desculpa. saber para onde você quer ir, quem hoje é essas pessoas e buscar estar próximo. Agora eu vou vender o meu peixe aqui. Por favor, Will. Eu falei que eu não gosto muito do modelo de franquia pronta e eu gosto de personalização. Mas eu estou entrando, de certa forma, no negócio de franquias. Ok? Ok. Então eu falei algo contra o que eu vou vender. Correto? Correto. É isso que faz modelos de negócio serem diferentes. Porque depois que alguém lança um modelo de negócio extraordinário, todo mundo diz, nossa, isso era muito óbvio. Genial. E aí vem o lance. E se você pudesse ter um modelo de franquia, onde tem todo o track record de uma franquia, a estrutura de uma franquia, mas a ponta, a loja, a entrega é a sua cara, é a sua marca. O modelo híbrido. E se? Posso? Seria Elevate by Trijoia? Quem sabe? Talvez. Legal. Uau. Então Tá esse aí é um uma ponto. entrega de Esse é um ponto de altíssimo inflexão. nível. Só que isso nasce quando você desliga da operação. Certo. Você precisa ter um momento onde você desliga da sua operação e faz aquilo que se chama de what if, né? E se? Eu não criei esse modelo de negócio que a gente vai lançar nos próximos meses dentro da Trijoia operando. Eu aprendi operando, mas eu tive que ter momentos de descompressão, eu tive que ter momentos conversando com outros empresários, porque o modelo que eu estou trazendo para o ramo óptico, ele é derivado de 3 ou 4 modelos de outros segmentos. Eu peguei, esse ecossistema aqui é legal. O que tem de bom aqui? Isso. Esse ecossistema aqui é legal. Eu fui aprendendo com outros ecossistemas e trouxe tudo isso para o mercado óptico em um ecossistema. Então eu peguei a valência de cada um para trazer um modelo de negócio. E qual é o principal ponto? Que aí vale para qualquer pessoa que quer empreender. Eu consegui me tornar o persona do meu negócio. Ou seja, eu sou o público ideal do meu negócio. Eu transformei a Trijoia, o novo modelo de negócio da Trijoia, a Trijoia, o V-Club, o novo clube que eu estou lançando focado em ótica, e todo o ecossistema, eu sou o persona, ou seja, eu compraria da Trijoia, Sim. eu compraria o V-Club, ou seja, eu criei produtos que eu compraria, que eu compro, porque eu sou o persona. Então, o que me faz ter certeza de lançar um produto é porque eu compraria sem ter dúvidas esse produto. Porque eu vendo aquilo que eu compro. Só que qual é o erro das pessoas? Will, então eu só tenho que fazer um produto que eu compraria? Depende. Você é o seu persona? Tem que pensar nisso. Ou seja,
eu não era minha persona no passado. Então, se eu fizesse o produto para mim, não funcionaria. Só que a Trijoia, eu não era a persona da Trijoia lá no passado. Então, se eu fizesse algo para mim, a Trijoia não venderia. Mas eu mudei o negócio a tal ponto em 18 anos que hoje sim eu sou o persona. Se a gente construir o ICP do cliente Trijoia, vai te dar lá um homem de 37 anos, pai de família, blá, 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 blá. Ou seja, eu transformei a minha empresa no meu ICP. A minha esposa, que é a Andy, ela é o ICP da Trijoia. Então, agora sim eu posso criar um produto Trijoia pensando na gente. Porque se eu tenho várias pessoas que são meus clientes que parecem com a gente, eu tenho público para comprar o meu produto. Se eu tivesse feito isso antes, eu traria algo que me agradaria, mas eu não tenho público semelhante para comprar. E é aí que muita ideia genial quebra. Porque o produto é muito bom, o fundador é apaixonado pela ideia, porque ela é muito boa, só que talvez você ainda não tenha autoridade para você vender para o público que você quer. Isso no mundo das startups chama Early Adapter, né? Ou seja, Early Adapter. Early Adapter. Ou você lança o produto antes do tempo, né? O early time. Ou seja, acontece muito. Você lança um produto incrível, o mercado não entende e ele não roda. Não tá no timing, não. Tá no timing, porque o dono, o fundador é tão visionário que ele enxergou um produto muito antes. Perfeito. Entende? Então você também tem que ter essa paciência. Então, de entender se você é o persona do seu negócio, e eu, graças a Deus, hoje sou o persona do meu negócio, que me facilita muito a criar coisas. Você tem mais previsibilidade sobre criar produtos. Mas eu tive que primeiro ter uma base de clientes parecidas comigo. Sim. O que antes eu não tinha. Nem eu era o cliente, porque eu não tinha idade, maturidade e poder aquisitivo. Hoje eu tenho a idade, a maturidade e o poder aquisitivo para ser um cliente ideal Trijoia. E do ecossistema, por que eu crio um ecossistema para ótica com facilidade? Porque eu sou dono de ótica. Eu sei exatamente, o Will de 2012 tinha qual dor? Essa. O Will de 2015 tinha qual dor? Essa. Legal. E de 18? Essa. E de 20? Essa. O Will de 23 tinha qual dor? Não contei uma agora? O Will de 23 tinha uma dor? Essa. Exato. Tá. Legal. Isso aqui são dores diferentes, são estágios diferentes, são produtos diferentes. Legal. E o Will de 25 tem dor? Tem. E tem cliente para isso? Tem. Então eu junto tudo isso e crio uma jornada para essa pessoa. Então o cara que hoje é o dono de ótica, que tá lá no Will de 2012, ele vai ter um produto para ele. O cara que é o Will de 2015, compra outro produto. O cara que tá em Will de 2025, também vai ter algo conectado com ele. E o que está visando já longo prazo, vi que houve uma convenção Trijoia há poucos dias. Exato. Já ali nas entrelinhas o spoiler de um projeto para 2030, correto? 2035. 35. Ou seja, falando de uma forma simples, é um jogo simples, só que não. Né? Simples no seu todo, só que não na complexidade das entrelinhas e tudo o que acontece. E Will, parabéns por esse projeto, por esse trabalho. Falo isso com sinceridade, é um parabéns não de criança, tá? De homem mesmo, sabendo tudo que se passa por trás. E agora faz total sentido o que eu falei lá no começo, que por trás de todo sucesso há uma história que precisa ser contada. E óbvio, muito em breve, por que não? Um novo papo aqui. Tem muita coisa pra gente conversar ainda. Eu não tenho sombra de dúvidas. Tem V-Club, tem MLS, tem spoiler de um clube novo que está surgindo aqui. Exatamente. Já temos, inclusive, vários membros que já estão dentro antes mesmo de lançar. Mesmo antes de lançar. É muito bom quando você adquire esse nível de confiança das pessoas que dizem o seguinte, cara, eu não sei o que é, mas eu tô dentro. Isso tem um peso gigantesco. Cara, eu não sei o que é o que você tá montando, mas eu tô dentro. Sensacional, Will. Muito obrigado.
mais uma vez, sempre muito bem-vindo no Elevate Podcast. Me sinto em casa aqui, né? E pessoal, você que ficou até aqui nesse episódio, convido você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixa teu comentário, compartilha esse episódio para pessoas que você também quer passar esses insights, essas decisões para elas também. E olha, Will, pra gente finalizar, quem quer te acompanhar de perto, a Trijoia, você, todos os projetos, por gentileza. Então, cara, eu sou muito ativo no Instagram. Então é @WillSilva, né, com H. Aqui embaixo. E é exatamente esse que tá aqui embaixo. A maneira como eu escrevi não ajuda muito, né, a busca, mas essa é a minha identidade. Então eu sou mais ativo lá. Vou estar ativo mais em outras redes nos próximos meses. Inclusive, a Elevate vai fazer parte disso com certeza. São Legal. nossos parceiros, nossos fornecedores. E é isso, né? Basicamente, aonde me encontrar é isso. E a mensagem final, caso você queira a mensagem de fé, eu acho que Will. É esse o timing exato, que é a minha última frase aqui. Frase final. Beleza. Por favor, Will, para quem ficou até aqui e respeito a sua decisão de estar até aqui nesse momento, Will, o que você pode deixar para essas pessoas? Frase final. Eu vou te falar uma que tá batendo muito forte para mim nos últimos dias. Eu tenho falado em algumas palestras e eu percebo que tá tendo impacto. Então, foco é diferente de mira. Foco é diferente de mira. As pessoas são cobradas por serem focadas. E ser focado é muito bom. Certo? Perfeito. Então, nós dois aqui estamos focados num podcast. E a gente pode combinar o seguinte: vamos ir para a Copa do Mundo no próximo ano? Vamos para a Copa do Mundo. Você sai daqui focado em ir para a Copa do Mundo e eu saio daqui focado em ir para a Copa do Mundo. Beleza? Esse é o foco. Beleza. Que a gente não se fala até lá, a gente só vai se encontrar lá. Porém, a gente não determinou a mira. Ou seja, a gente vai para a Copa do Mundo, que vai ser nos Estados Unidos. A gente vai lá para estar no ambiente, para estar no pátio do estádio, para estar como torcedor, certo, para estar como mídia, para estar como jogador no banco de reservas, para estar jogando num time ou para ser camisa 10 da seleção, capitão. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma metáfora, obviamente, que nós dois não estaríamos preparados para ser o camisa 10 da seleção. Mas o lance é: foco determina a direção. Mira determina a preparação. O tamanho da sua mira determina a sua preparação. Foco determina a direção. Mira determina a preparação. Ambos vamos chegar na Copa do Mundo. Só que se eu quero ser o camisa 10 da seleção, a minha preparação não pode ser igual a você que vai torcer. A você que vai estar só no ambiente. Perfeito. E preparação é sobre performance. Isso vai fazer com que eu posso beber? Não posso. Posso farrear? Não faz sentido. Posso acordar mais tarde? Não faz sentido. Posso ter 4, 5 focos diferentes? Não faz sentido. Porque se a minha mira é clara, ela muda a minha preparação. Então, a gente está vendo muitas pessoas focadas não atingirem os seus resultados, porque no fim do dia elas não miraram o seu resultado. Por que numa equipe de vendas onde todo mundo tem o mesmo produto, o mesmo treinamento, as mesmas ferramentas, uma vende 10 milhões e a outra vende 1 milhão e a outra não vende nada? Todos estão focados em vender. Perfeito. Só que uma determinou a mira: eu vou vender 10 milhões. E quando ela mirou, ela entendeu que ela precisa prospectar para 10 milhões. Ela precisa trabalhar a base para 10 milhões. Ela precisa acordar cedo para 10 milhões. Ela precisa fazer uma série de coisas para 10 milhões. Então, a mira determina a preparação. Sensacional. Mira e foco. A diferença é brutal. Clara. Nossa, isso aqui é de explodir a cabeça, literalmente, anotado. E com certeza eu vou parar um tempo hoje ainda para
Ajustar a mira. Ajustar a mira, literalmente, Will. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Pessoal, obrigado. Tudo de bom pra vocês. Desejo muito sucesso, Will. Vida longa a Trijoia. Vida longa a todos os projetos. Desejo muito sucesso a você, a família, sua esposa, seus filhos. Conte sempre com a Elevate, conte sempre conosco. E deixando mais uma vez claro aqui, uma honra sempre tê-lo aqui. Tamo junto, meu irmão. Obrigado e invistam em podcast. Aí eu investi, eu acredito e não é porque ele tá aqui na minha frente, mas com certeza esse é o maior especialista do Brasil no assunto. Então, se você quer investir e você chegou até aqui e tá na dúvida, tá, beleza, Will, entendi, como é que eu faço para investir em entretenimento e educação? Aqui é um caminho. Boa! Valeu, pessoal. Até a próxima.